Hoje à noite, enquanto você se prepara para dormir, vamos mostrar de forma simples o que a escola não contou sobre os gigantes gasosos, como sua gravidade influencia órbitas, como seus campos magnéticos afetam o espaço ao redor e por que isso importa para a Terra. Você pode relaxar e aprender ao mesmo tempo. Durma com a sensação de que entendeu algo novo, sem esforço. Esta noite, não vamos falar sobre o começo do universo ou sobre como tudo vai terminar. Em vez disso, vamos olhar para além do nosso pequeno mundo rochoso e fazer algo um pouco diferente, algo tranquilo, mas profundo. Vamos visitar os gigantes do nosso sistema solar, aqueles mundos imensos e misteriosos que flutuam nas regiões externas, tão distantes que a luz do Sol leva horas para alcançá-los. Estou falando de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os gigantes gasosos, mundos sem superfície sólida, sem chão firme onde você poderia pousar. Apenas camadas e camadas de atmosfera, nuvens girando em tempestades maiores que a Terra inteira e segredos escondidos em profundezas que nunca vimos diretamente. Se isso soa como algo saído de um sonho, bem, de certa forma é, mas também é absolutamente real. E a verdade sobre esses planetas é muito mais estranha e bela do que qualquer livro escolar jamais te contou. Antes de começarmos essa jornada através dos confins gelados do nosso sistema solar, eu adoraria saber onde você está agora. Em que canto do mundo você se encontra neste momento? Que horas são aí? Engraçado, não é? Estamos falando de mundos a bilhões de quilômetros de distância, e ainda assim, aqui estamos nós, separados talvez por continentes ou oceanos, mas compartilhando este mesmo momento silencioso juntos. Não importa onde ou quando você esteja, estou feliz que você esteja aqui. Se este tipo de exploração calma e contemplativa é o tipo de coisa que toca seu coração, eu ficaria grato se você deixasse um like ou se inscrevesse no canal. Isso ajuda este pequeno sinal sonolento a alcançar outras mentes curiosas, sem pressão, claro. Apenas um convite, como a luz fraca de uma estrela distante que, se você olhar com atenção suficiente, pode te levar a lugares inesperados. Então acomode-se, talvez deite-se se puder e deixe seus pensamentos diminuírem até o ritmo das órbitas planetárias. Vamos fazer uma longa jornada para fora, não através de quilômetros ou mesmo milhares de quilômetros, mas através de distâncias tão vastas que elas transformam nossa compreensão do que significa longe. Porque antes de podermos realmente entender o que são os gigantes gasosos, precisamos compreender onde eles estão e quanto espaço existe entre nós e eles. E essa compreensão, por si só, já é uma jornada que vale a pena fazer. Quando você era criança, talvez tenha visto diagramas do sistema solar em livros didáticos. Pequenos círculos coloridos organizados em linhas ordenadas, talvez com o Sol amarelo brilhante de um lado e os planetas enfileirados como contas em um colar. Mercúrio pequeno e cinza, Vênus coberta de nuvens, a Terra azul e verde, Marte vermelho. E então, depois de um pequeno espaço, os gigantes. Júpiter enorme e listrado, Saturno com seus anéis icônicos e mais distantes ainda, Urano e Netuno em tons de azul pálido. Esses diagramas eram úteis, claro. Eles mostravam a ordem, a sequência, a ideia básica de como nosso sistema solar está organizado. Mas eles mentiam sobre uma coisa fundamental. Eles mentiam sobre a distância. Porque se você fizesse um modelo em escala real do sistema solar, onde as distâncias fossem proporcionais aos tamanhos dos planetas, ficaria chocado com quanto espaço vazio existe. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, a Terra seria uma pequena conta a cerca de 25 metros de distância. Isso já é mais longe do que a maioria das salas de aula. Marte estaria a quase 40 metros, mas Júpiter estaria a 130 metros de distância. Saturno ficaria a mais de 250 metros. E Netuno, o mais distante dos gigantes, estaria a quase 800 metros de distância, quase 1 quilômetro. É difícil até imaginar. A maior parte do espaço no nosso sistema solar não é preenchida com planetas ou luas ou asteroides. É preenchida com vazio, com distância, com a vastidão silenciosa do espaço. Então, quando falamos sobre viajar para os gigantes gasosos, não estamos falando sobre uma viagem de fim de semana. Estamos falando sobre jornadas que levam anos, mesmo para nossas espaçonaves mais rápidas. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, levou mais de 1 ano e meio apenas para chegar a Júpiter. Levou mais de 3 anos para chegar a Saturno.
e ela estava viajando a mais de 60 mil quilômetros por hora. Para nós, aqui na Terra, acostumados a atravessar continentes em horas de avião, esse tipo de distância é quase impossível de compreender realmente. Mas é nessa escala que os gigantes gasosos existem. Eles não são vizinhos próximos, eles são mundos remotos, isolados nas fronteiras geladas do nosso sistema solar, onde a luz do Sol chega fraca e pálida, onde as temperaturas caem centenas de graus abaixo de zero e onde o conceito de dia e noite se torna algo estranho e alienígena. Mas por que chamamos esses mundos de gigantes gasosos? O nome parece simples, mas carrega consigo uma verdade profunda sobre a natureza desses planetas. Ao contrário da Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, que são feitos principalmente de rocha e metal, os gigantes gasosos são compostos principalmente de elementos leves, hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que compõem as estrelas. De fato, Júpiter e Saturno são, em sua composição básica, mais parecidos com o Sol do que com a Terra. Se Júpiter tivesse sido apenas um pouco mais massivo quando se formou, talvez 80 vezes mais massivo, ele poderia ter iniciado a fusão nuclear em seu núcleo e se tornado uma estrela. Nosso sistema solar poderia ter sido um sistema binário, com duas estrelas em vez de uma, mas Júpiter ficou aquém desse limiar. Ele é uma estrela que falhou, uma bola gigante de gás que brilha fracamente com seu próprio calor interno, mas nunca acendeu a chama da fusão nuclear. E ainda assim, mesmo sem se tornar uma estrela, Júpiter é incrivelmente poderoso. Sua massa é maior que a de todos os outros planetas do sistema solar combinados. Sua gravidade é tão forte que ela molda as órbitas de asteroides e cometas, atraindo alguns para dentro do sistema solar interno e arremessando outros para as profundezas do espaço. Alguns cientistas acreditam que Júpiter age como um escudo gravitacional para a Terra, capturando ou desviando cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam colidir conosco. Se isso é verdade, então devemos nossa existência, pelo menos em parte, ao gigante silencioso que patrulha as regiões externas do nosso sistema solar, um guardião cuja simples presença nos mantém seguros. Mas Júpiter não está sozinho lá fora. Saturno, quase tão grande, orbita mais além, com seus anéis espetaculares fazendo dele talvez o planeta mais reconhecível de todos. E além de Saturno, nas regiões mais frias e escuras, estão Urano e Netuno, mundos de gelo e névoa, tão distantes que levamos décadas até mesmo para enviar uma espaçonave para visitá-los. Cada um desses gigantes tem sua própria personalidade, suas próprias peculiaridades, seus próprios mistérios, e cada um deles desafia nossas suposições sobre o que um planeta pode ser. Porque quando pensamos em um planeta, tendemos a imaginar algo sólido, um lugar onde você poderia pousar uma espaçonave, pisar na superfície, plantar uma bandeira. Os gigantes gasosos não oferecem essa possibilidade. Eles não têm superfície, não no sentido que entendemos. Se você tentasse voar uma espaçonave em direção a Júpiter, por exemplo, você não encontraria um chão firme onde pousar. Em vez disso, você afundaria mais e mais fundo nas camadas da atmosfera. A princípio, você estaria voando através de nuvens de amônia e metano, ventos soprando a centenas de quilômetros por hora. Mas à medida que você descesse, a pressão aumentaria. O ar ao seu redor ficaria mais denso, mais pesado. As temperaturas subiriam. Eventualmente, a pressão seria tão grande que o hidrogênio gasoso ao seu redor começaria a se comportar de forma estranha. Ele se tornaria um fluido, denso como água, mas não exatamente líquido no sentido comum. Mais abaixo ainda, a pressão esmagadora transformaria esse hidrogênio fluido em hidrogênio metálico, uma forma exótica de matéria que só existe nas profundezas dos gigantes gasosos e talvez no coração das estrelas. E em algum lugar no centro de tudo isso, no coração de Júpiter, pode haver um núcleo. Não sabemos ao certo. As medições são difíceis e as teorias variam. Mas é possível que, escondido sob todas essas camadas de gás e fluido e matéria exótica, exista um núcleo sólido feito de rocha e gelo, comprimido a pressões tão imensas que seria mais duro que qualquer diamante. Um pequeno mundo rochoso, escondido dentro de um gigante gasoso, para sempre inacessível, para sempre invisível. É um pensamento estranho e fascinante, a ideia de que dentro desses planetas sem superfície possa existir uma superfície afinal, tão profunda e tão pressionada que nunca a veremos. Mas talvez a coisa mais impressionante sobre os gigantes gasosos não seja o que eles são, mas o que eles nos ensinam.
Eles nos mostram que o universo é muito mais estranho e muito mais diverso do que poderíamos imaginar. Eles nos lembram que as regras que aprendemos na Terra, as suposições que fazemos sobre como as coisas devem ser, nem sempre se aplicam em outros lugares. E eles nos convidam a expandir nossa imaginação, a pensar além do familiar, a considerar possibilidades que nunca nos ocorreriam se ficássemos apenas olhando para o nosso próprio pequeno mundo rochoso. Então, enquanto nos preparamos para explorar cada um desses gigantes com mais detalhes, quero que você mantenha algo em mente. Esses não são apenas objetos distantes, pontos de luz em um telescópio. São mundos reais, com suas próprias histórias, suas próprias dinâmicas, suas próprias belezas. São lugares onde tempestades maiores que a Terra inteira têm rugido por séculos, onde luas do tamanho de planetas orbitam em dança silenciosa, onde a química e a física criam fenômenos que desafiam nossa compreensão. E são lugares que, apesar de sua distância, estão conectados a nós. Eles se formaram a partir da mesma nuvem de gás e poeira que formou o Sol e a Terra. Eles são nossos irmãos planetários, membros da mesma família cósmica. À medida que continuamos, vamos desacelerar ainda mais. Vamos deixar o tempo se esticar. Vamos nos permitir flutuar através desses mundos distantes, não com a pressa de um turista, mas com a paciência de um explorador. Porque há muito a ver, muito a entender e muito a simplesmente apreciar. Os gigantes gasosos são janelas para processos que moldaram não apenas nosso sistema solar, mas inúmeros outros sistemas ao redor de outras estrelas. Eles são laboratórios naturais onde podemos estudar física extrema, e são em sua própria maneira silenciosa e indiferente, belos além de qualquer descrição. Então respire fundo, deixe suas preocupações do dia se afastarem, e prepare-se para uma jornada que vai te levar mais longe do que você jamais viajou, para lugares onde o familiar desaparece e o extraordinário se torna normal. Vamos começar com o maior de todos eles, o rei dos planetas, o mundo cujo nome evoca poder e grandeza. Vamos começar com Júpiter, mas antes de chegarmos lá, antes de mergulharmos nos detalhes de tempestades que duram séculos e campos magnéticos que se estendem por milhões de quilômetros, vamos apenas tomar um momento para apreciar o simples fato de que esses mundos existem, que em algum lugar lá fora, neste exato momento, Júpiter está girando, seus ventos estão soprando, sua grande mancha vermelha está rodopiando, e tudo isso está acontecendo, quer prestemos atenção ou não, quer pensemos nisso ou não. O universo não precisa de nossa atenção para continuar sendo maravilhoso, mas quando decidimos prestar atenção, quando decidimos olhar e aprender e nos maravilhar, algo mágico acontece. Nós nos tornamos parte da história, e a história se torna parte de nós. Júpiter. Apenas dizer o nome evoca grandeza, poder, algo vasto e antigo. Os romanos deram a este planeta o nome do rei de seus deuses, e é fácil entender por quê. Mesmo a olho nu, Júpiter brilha no céu noturno como um farol constante, mais brilhante que quase qualquer outra coisa, exceto a Lua e Vênus. E quando você aponta um telescópio, mesmo um pequeno em sua direção, o que você vê é de tirar o fôlego. Um disco achatado listrado com faixas de nuvens, manchas ovais que são tempestades maiores que continentes, e se você tiver sorte e um telescópio bom, talvez até consiga ver 4 pequenos pontos de luz alinhados de cada lado, as 4 maiores luas de Júpiter, tão grandes que Galileu as viu pela primeira vez há mais de 400 anos com um telescópio primitivo que mal conseguia ampliá-las. Mas vamos começar com o básico, com os números que definem Júpiter, porque às vezes os números sozinhos são suficientes para te fazer parar e pensar. Júpiter tem cerca de 140 mil quilômetros de diâmetro no Equador. Isso é mais de 11 vezes o diâmetro da Terra. Se a Terra fosse uma bola de gude, Júpiter seria uma bola de basquete, mas o tamanho é apenas parte da história. Júpiter também é incrivelmente massivo. Ele contém mais massa do que todos os outros planetas, luas, asteroides e cometas do Sistema Solar combinados. Mais de 300 terras caberiam dentro da massa de Júpiter. E ainda assim, apesar de toda essa massa, Júpiter não é denso.
porque é feito principalmente de gás, principalmente de hidrogênio e hélio. Sua densidade média é apenas um pouco maior que a da água. Se você pudesse encontrar um oceano grande o suficiente, Júpiter flutuaria. Bem, teoricamente. Na prática, é claro, isso não faria sentido algum, mas a imagem é estranha e maravilhosa. Júpiter está a cerca de 780 milhões de quilômetros do Sol. Isso é mais de 5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. A essa distância, a luz solar é muito mais fraca do que estamos acostumados. Se você estivesse flutuando no topo das nuvens de Júpiter, o Sol pareceria menor, menos intenso. O céu não seria o azul familiar da Terra, mas algo mais escuro, talvez marrom alaranjado ou vermelho tijolo, dependendo de onde você estivesse nas camadas de nuvens. E o próprio Sol seria apenas uma estrela brilhante, ainda a mais brilhante no céu, mas não o disco quente e esmagador que conhecemos. A jornada de Júpiter ao redor do Sol leva cerca de 12 anos terrestres. Isso significa que se você nasceu quando Júpiter estava em determinada posição no céu, ele só retornaria a essa posição quando você estivesse no 6º ano ou talvez entrando na adolescência. Os antigos astrônomos notaram isso. Eles viram que Júpiter se movia lentamente através do zodíaco, levando seu tempo, majestoso e deliberado. Mas apesar de levar tanto tempo para orbitar o Sol, Júpiter gira incrivelmente rápido em seu próprio eixo. Um dia em Júpiter, o tempo que leva para o planeta dar uma volta completa dura menos de 10 horas. Isso é rápido, tão rápido que o planeta é visivelmente achatado nos polos. Toda aquela massa girando tão rapidamente cria uma força centrífuga que empurra o equador para fora, fazendo com que Júpiter pareça um pouco como uma bola de praia que foi levemente esmagada. E é esse giro rápido que ajuda a alimentar uma das características mais marcantes de Júpiter, sua atmosfera listrada. Quando você olha para Júpiter através de um telescópio, o que você vê são faixas de cores correndo horizontalmente ao redor do planeta. Algumas são brancas ou amareladas, outras são marrons ou avermelhadas. Essas faixas são zonas e cinturões, regiões de nuvens que se movem em direções opostas. As zonas são áreas de alta pressão onde o gás está subindo, esfriando e formando nuvens brancas de cristais de amônia. Os cinturões são áreas de baixa pressão onde o gás está descendo, revelando camadas mais profundas e mais escuras da atmosfera. Entre essas zonas e cinturões, os ventos sopram a velocidades incríveis, algumas vezes ultrapassando 600 km por hora. Esses ventos são as correntes de jato de Júpiter, muito mais poderosas do que qualquer coisa que experimentamos na Terra. Mas a característica mais famosa de Júpiter não é uma faixa de nuvens, é uma tempestade. Uma tempestade tão grande, tão duradoura, que se tornou o símbolo do planeta. Estou falando, é claro, da Grande Mancha Vermelha. Essa tempestade oval gigante tem sido observada por pelo menos 350 anos, possivelmente mais. É uma zona de alta pressão, um anticiclone, onde os ventos giram no sentido anti-horário no hemisfério sul de Júpiter, e quando digo grande, quero dizer verdadeiramente grande. No passado, a Grande Mancha Vermelha era grande o suficiente para engolir 3 terras lado a lado. Hoje, ela encolheu um pouco, talvez apenas 1,5 terras de diâmetro, mas ainda é uma das maiores e mais poderosas tempestades do sistema solar. Por que a mancha é vermelha? Ninguém sabe ao certo. A cor provavelmente vem de compostos químicos complexos criados quando a luz solar interage com as nuvens mais profundas da atmosfera de Júpiter. Talvez compostos de enxofre ou fósforo, ou moléculas orgânicas chamadas tolinas. Mas a química exata ainda é um mistério. E por que a tempestade durou tanto tempo? Novamente, não temos certeza total. Na Terra, tempestades são alimentadas pelo calor dos oceanos e dissipam sua energia quando passam sobre a Terra. Mas Júpiter não tem terra, não há superfície para desacelerar a tempestade. E o planeta irradia mais calor do que recebe do Sol, seu interior ainda quente do colapso gravitacional que o formou há bilhões de anos. Esse calor interno pode alimentar a tempestade, mantendo-a girando século após século. Mas a Grande Mancha Vermelha não é a única tempestade em Júpiter. Longe disso, toda a atmosfera é um tumulto de turbulência. Manchas menores, óvulos brancos e marrons, aparecem e desaparecem.
acontecem. Algumas duram anos, outras apenas meses. De vez em quando, uma nova tempesta surge e cresce, rivalizando brevemente com a grande mancha vermelha antes de eventualmente se dissipar ou ser absorvida por outra tempestade. É um mundo de violência atmosférica constante, de ventos que nunca param, de nuvens que se enrolam e se desenrolam em padrões fractais hipnotizantes. E abaixo dessas nuvens visíveis, a atmosfera de Júpiter se estende para profundidades inimagináveis. Quanto mais fundo você vai, mais densa ela se torna. A pressão aumenta a cada quilômetro, as temperaturas sobem, eventualmente, em algum lugar, talvez 20 ou 30 mil quilômetros abaixo do topo das nuvens. A pressão é tão grande que o hidrogênio gasoso se transforma em líquido, mas não é como a água se tornando líquida quando esfria. É o próprio peso do gás acima comprimindo o hidrogênio até que ele não tenha escolha a não ser mudar de estado. E mais profundo ainda, talvez 60 mil quilômetros para baixo, a pressão atinge níveis tão extremos que o hidrogênio líquido se torna hidrogênio metálico. Nessa forma, os elétrons são espremidos para fora dos átomos de hidrogênio e podem fluir livremente, como em um metal. É um estado de matéria que não existe naturalmente em nenhum lugar da Terra, mas acredita-se que preencha o interior de Júpiter por dezenas de milhares de quilômetros. E é esse hidrogênio metálico que dá a Júpiter uma de suas características mais poderosas, seu campo magnético. A rotação rápida do planeta, combinada com o movimento desse hidrogênio metálico eletricamente condutor, cria um dínamo, um gerador natural, que produz um campo magnético incrivelmente forte. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20 mil vezes mais forte que o da Terra. Ele se estende por milhões de quilômetros no espaço, criando uma magnetosfera enorme. Se pudéssemos ver essa magnetosfera a olho nu da Terra, ela pareceria várias vezes maior que a lua cheia no céu. É uma bolha invisível de força magnética que captura partículas carregadas do vento solar e as prende em cinturões de radiação intensos ao redor do planeta. Essas partículas colidem com as moléculas de gás no topo da atmosfera de Júpiter, criando auroras espetaculares nos polos, muito mais brilhantes e mais poderosas do que as auroras boreais que vemos na Terra. E então há as luas. As luas de Júpiter. O planeta tem pelo menos 79 luas conhecidas e provavelmente há mais esperando para serem descobertas. A maioria delas é pequena, asteroides capturados ou fragmentos de colisões passadas, mas 4 delas são especiais. Essas são as luas galileanas, nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Cada uma é um mundo em si mesma, e cada uma tem sua própria história fascinante. A mais próxima de Júpiter, é o corpo vulcanicamente mais ativo de todo o sistema solar. Sua superfície é coberta por centenas de vulcões que expelem enxofre e dióxido de enxofre, pintando a Lua em tons de amarelo, laranja e vermelho. Io é esticada e comprimida pelas forças gravitacionais de Júpiter e das outras luas, e esse aquecimento por maré derrete seu interior, alimentando sua atividade vulcânica frenética. Se você pudesse ficar na superfície de Io, veria erupções explodindo ao seu redor, jatos de material lançados centenas de quilômetros no espaço antes de cair de volta para baixo. O céu seria escuro, a atmosfera fina e tóxica, e Júpiter pairaria imenso no horizonte, ocupando uma grande parte do céu. Europa, a próxima na linha, é coberta por uma camada de gelo, mas sob esse gelo, os cientistas acreditam que existe um oceano global de água líquida, talvez com o dobro de profundidade de todos os oceanos da Terra combinados. O gelo na superfície é rachado e fragmentado, como se enormes placas tivessem se movido e se recongelado. Em alguns lugares parece que água ou gelo mais macio borbulhou de baixo, preenchendo as rachaduras. Europa é um dos lugares mais promissores no sistema solar para procurar vida. Se há água líquida, se há calor do interior da Lua, e se há os elementos químicos certos, então talvez, apenas talvez, algo viva lá embaixo, nas profundezas escuras daquele oceano alienígena. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior até que o planeta Mercúrio. Ela tem seu próprio campo magnético, a única lua conhecida a ter um. E como Europa, Ganimedes também pode ter um oceano subsuperficial enterrado sob camadas de gelo e rocha.
Sua superfície é uma mistura de terreno escuro e antigo e faixas mais brilhantes e mais jovens, onde o gelo foi renovado por processos que ainda não entendemos completamente. E Calisto, a mais externa das luas galileanas, é talvez a mais antiga e menos geologicamente ativa. Sua superfície é coberta por crateras de impacto, cicatrizes de bilhões de anos de bombardeio por asteroides e cometas. Calisto é como um museu, preservando a história antiga do sistema solar em sua face marcada. E ainda assim, mesmo Calisto pode ter um oceano escondido sob sua superfície, um mar salgado preso entre camadas de gelo e rocha. Essas 4 luas são mundos próprios, cada uma complexa e fascinante, e elas orbitam Júpiter em uma dança precisa, travadas pela gravidade do gigante, sempre mostrando a mesma face para o planeta, assim como nossa Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Para um observador em Júpiter, essas luas se moveriam através do céu em padrões regulares, eclipsando umas às outras, lançando sombras na superfície do planeta, criando um balé cósmico que nunca para. Então, quando você pensa em Júpiter, não pense apenas em um planeta. Pense em um sistema, um mundo rodeado por dezenas de luas, protegido por um campo magnético imenso, envolto em tempestades que duram séculos. É um lugar de extremos, de poder bruto, de beleza que desafia a descrição. E é nosso vizinho, relativamente falando, apenas a um pulo no espaço, ou pelo menos a alguns anos de viagem. Enquanto continuamos nossa jornada, vamos nos afastar de Júpiter e nos mover para fora, mais longe do Sol, para onde a luz é ainda mais fraca e o frio ainda mais profundo. Vamos visitar um planeta que talvez seja ainda mais bonito, certamente mais icônico, um mundo rodeado por anéis que brilham como uma joia no escuro. Vamos visitar Saturno. Se Júpiter é o rei dos planetas, então Saturno é, sem dúvida, a joia da coroa. Há algo sobre Saturno que captura a imaginação de maneiras que até mesmo Júpiter não consegue. Talvez sejam os anéis, aquele sistema espetacular de gelo e rocha que circunda o planeta como um halo luminoso. Ou talvez seja a cor, aquele dourado pálido e creme que faz o planeta parecer quase sereno, quase tranquilo, mesmo que sua atmosfera seja, na verdade, tão turbulenta quanto a de Júpiter. Seja qual for a razão, Saturno tem um charme especial, e quando você aprende sobre ele, quando você realmente mergulha nos detalhes, esse charme só aumenta. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, logo atrás de Júpiter. Ele tem cerca de 116 mil quilômetros de diâmetro, cerca de 9 vezes o diâmetro da Terra. Como Júpiter, ele é feito principalmente de hidrogênio e hélio, e também gira rapidamente, com um dia durando apenas cerca de 10 horas e meia. Essa rotação rápida também achata Saturno nos polos, talvez ainda mais do que Júpiter. De fato, Saturno é o planeta mais achatado do Sistema Solar. Se você olhar para ele de lado, é visivelmente ovoide, como se alguém tivesse gentilmente pressionado o topo e o fundo. Saturno orbita o Sol a uma distância de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros, quase o dobro da distância de Júpiter. Isso significa que leva muito mais tempo para completar uma órbita, cerca de 29 anos terrestres. Se você nasceu quando Saturno estava em determinada parte do céu, ele não retornaria a essa posição até que você estivesse bem dentro da idade adulta, talvez pensando em sua própria vida e nas escolhas que fez. Os antigos viram Saturno como o mais lento dos planetas visíveis e o associaram com o tempo, com a idade, com a paciência e a persistência. E há algo apropriado nisso, porque Saturno, com seus anéis e suas muitas luas, é um mundo que recompensa a paciência, que revela suas maravilhas lentamente para aqueles dispostos a olhar com atenção. Mas vamos falar sobre os anéis, porque é disso que todos querem ouvir quando o assunto é Saturno. Os anéis são visíveis mesmo de um telescópio pequeno e foram notados pela primeira vez por Galileu em 1610, embora ele não tenha entendido o que estava vendo. Seu telescópio não era bom o suficiente para resolver os anéis claramente, então ele pensou que Saturno tinha 2 grandes luas de cada lado, ou talvez que tinha orelhas. Foi só décadas depois, quando telescópios melhores foram construídos, que os astrônomos perceberam que Saturno era circundado por um anel, e com observações ainda melhores, ficou claro que não era apenas um anel, mas muitos anéis dentro de anéis, separados por lacunas escuras. Hoje, sabemos que o sistema de anéis de Saturno é incrivelmente complexo.
Existem 7 anéis principais, designados por letras, de A a G, na ordem em que foram descobertos, não na ordem em que aparecem. Os anéis mais brilhantes e mais visíveis são os anéis A e B, separados pela divisão de Cassini, uma lacuna escura de cerca de 5.000 quilômetros de largura. Mas quando você olha de perto, com espaçonaves como a Cassini, que orbitou Saturno por 13 anos, você vê que cada anel é feito de milhares de anéis menores, e entre eles há fios tênues, lacunas, ondulações e padrões que se movem e mudam. Os anéis são feitos principalmente de partículas de gelo de água, variando em tamanho de grãos de areia a pedaços tão grandes quanto casas. Algumas estimativas sugerem que a maioria das partículas é relativamente pequena, do tamanho de bolas de neve, mas há também blocos maiores espalhados aqui e ali. Todas essas partículas orbitam Saturno em formação, mantidas no lugar pela gravidade do planeta e pelas interações com pequenas luas que orbitam dentro e ao redor dos anéis. Essas luas, chamadas de luas pastoras, ajudam a manter os anéis nítidos e distintos. Suas forças gravitacionais empurram e puxam as partículas do anel, impedindo-as de se espalharem muito. Apesar de sua aparência impressionante, os anéis de Saturno são surpreendentemente finos. Se você olhasse para eles de lado, quase desapareceriam. A espessura média é de apenas cerca de 10 metros em muitos lugares, embora possa chegar a 1 quilômetro ou mais em outros. Pense nisso. Um sistema de anéis que se estende por centenas de milhares de quilômetros, mas com apenas alguns metros de espessura. É como um disco de papel em escala planetária, e ainda assim, quando iluminados pelo Sol, eles brilham com uma luz deslumbrante, refletindo a luz solar de volta ao espaço e criando um dos espetáculos mais belos do sistema solar. De onde vieram os anéis? Essa é uma boa pergunta, e a resposta não é totalmente clara. Uma possibilidade é que eles sejam os restos de uma lua que se aproximou demais de Saturno e foi despedaçada pelas forças de maré. Outra possibilidade é que eles sejam remanescentes do material primordial que formou Saturno, material que nunca se uniu para formar uma lua. Há também evidências de que os anéis podem ser relativamente jovens, talvez apenas algumas centenas de milhões de anos, em vez de bilhões. Se isso for verdade, então os anéis podem não durar para sempre. Eles podem estar lentamente sendo puxados para dentro, caindo em Saturno como uma chuva fina de partículas de gelo. Em algumas dezenas de milhões de anos, eles podem desaparecer completamente, mas por enquanto, eles estão aqui e são magníficos. Saturno também tem uma atmosfera listrada como Júpiter, embora as faixas sejam mais suaves e menos contrastadas. A atmosfera é principalmente hidrogênio e hélio, com traços de metano, amônia e vapor de água. As nuvens são feitas de cristais de amônia e outros compostos, e elas circulam ao redor do planeta em padrões semelhantes aos de Júpiter, embora geralmente mais calmos, mas nem sempre calmo. De vez em quando, grandes tempestades aparecem em Saturno, manchas brancas brilhantes que podem crescer e se espalhar pela atmosfera. Essas tempestades são raras, ocorrendo talvez uma vez por década saturniana, cerca de 30 anos terrestres. Quando acontecem, elas são espetaculares, cobrindo grandes áreas do planeta e durando meses, antes de finalmente se dissipar. No polo norte de Saturno há algo realmente estranho. Uma tempestade em forma de hexágono. Sim, você leu certo. Um hexágono. Essa característica foi descoberta pela primeira vez pelas sondas Voyager na década de 80 e depois estudada em detalhes pela Cassini. É uma corrente de jato que forma um padrão hexagonal quase perfeito ao redor do Polo Norte, com cada lado do hexágono tendo cerca de 13.000 quilômetros de comprimento. Dentro do hexágono há um vórtice, uma tempestade giratória, porque a corrente de jato forma um hexágono em vez de um círculo ou alguma outra forma. Ninguém sabe ao certo. É uma das muitas peculiaridades de Saturno que ainda desafiam explicação completa. Como Júpiter, Saturno irradia mais calor do que recebe do Sol. Seu interior ainda está quente do colapso gravitacional que o formou, e esse calor é liberado lentamente, impulsionando a atmosfera e alimentando as tempestades. E como Júpiter, Saturno provavelmente tem um núcleo, talvez rochoso, talvez uma mistura de rocha e gelo, comprimido sob pressão imensa. Mas, novamente, nunca veremos esse núcleo diretamente. Ele está enterrado sob dezenas de milhares de quilômetros de gás e fluido, inacessível e misterioso.
Saturno também tem um campo magnético, embora não tão forte quanto o de Júpiter, e tem auroras nos polos, embora geralmente mais fracas. Mas o que Saturno tem em abundância são luas. Pelo menos 82 luas conhecidas orbitam Saturno, e provavelmente há mais ainda não descobertas. Como Júpiter, a maioria das luas de Saturno é pequena, mas algumas são grandes e fascinantes. A maior lua de Saturno é Titã, e Titã é absolutamente extraordinária. É a segunda maior lua do sistema solar, atrás apenas de Ganimedes, e é a única lua com uma atmosfera densa. De fato, a atmosfera de Titã é mais densa que a da Terra. Se você estivesse na superfície de Titã, a pressão atmosférica seria cerca de 50% maior do que ao nível do mar na Terra. Mas você não conseguiria respirar. A atmosfera é principalmente nitrogênio, como a da Terra, mas também contém metano e outros hidrocarbonetos. É extremamente fria, cerca de menos 180 graus Celsius. Nessa temperatura, o metano pode existir como líquido, e Titã tem lagos e mares de metano líquido em sua superfície. Não água. Metano é o único outro lugar no sistema solar, além da Terra, onde sabemos que existem corpos estáveis de líquido na superfície. A superfície de Titã é escondida sob nuvens alaranjadas espessas, mas a sonda Huygens, que pousou em Titã em 2005, nos deu nosso primeiro vislumbre do que está lá embaixo. Ela enviou imagens de um terreno que parecia estranhamente familiar, com canais cortados por fluxos de líquido, pedras arredondadas espalhadas pela superfície e um horizonte nebuloso e distante. Mas aqueles canais foram esculpidos por chuvas de metano, não água. Aquelas pedras são feitas de gelo de água, tão duro quanto rocha nas temperaturas geladas de Titã, e aquela neblina é feita de partículas orgânicas complexas criadas quando a luz solar quebra o metano na atmosfera superior. Titã é, de muitas maneiras, como uma versão congelada da Terra primitiva. Ela tem ciclos de líquidos, chuva de metano caindo do céu, formando rios e lagos, evaporando e caindo novamente. Ela tem química orgânica complexa, criando moléculas que são os blocos de construção da vida. Alguns cientistas especulam que Titã pode até ter alguma forma de vida, não baseada em água, mas em metano líquido. Seria uma vida muito diferente da que conhecemos, adaptada ao frio extremo e usando uma química completamente diferente. Mas é possível, e é uma das razões pelas quais Titã é um dos lugares mais interessantes do sistema solar para exploração futura. Outra lua fascinante de Saturno é Encélado. Encélado é pequena, apenas cerca de 500 quilômetros de diâmetro, mas ela tem uma surpresa. Jatos de vapor de água e partículas de gelo explodem de rachaduras perto de seu polo sul, lançando material centenas de quilômetros no espaço. Esses jatos foram descobertos pela sonda Cassini e revelaram que, sob a superfície gelada de Encélado, há um oceano de água líquida. A pequena Lua é aquecida por forças de maré, assim como Io, embora muito menos intensamente. Esse aquecimento mantém o oceano líquido, e a pressão do oceano força a água através de rachaduras no gelo, criando os jatos. O que torna Encélado ainda mais interessante é que Cassini voou através desses jatos e analisou o material. Ela encontrou não apenas água, mas também moléculas orgânicas e sal, sugerindo que o oceano pode ter tudo o que é necessário para a vida. Assim como Europa, em Júpiter, Encélado é agora considerada um dos lugares mais promissores no sistema solar para procurar vida. É um lembrete de que a vida pode encontrar um caminho em lugares que parecem, à primeira vista, completamente inóspitos. Saturno tem muitas outras luas, cada uma com sua própria história. Mimas, com sua enorme cratera que a faz parecer a Estrela da Morte de Star Wars, e Apetus, com um hemisfério brilhante e um hemisfério escuro, como se alguém tivesse pintado metade dela de preto. Rhea, Dione, Tétis, cada uma com superfícies marcadas por crateras, falhas e características geológicas estranhas. E então há as pequenas luas dentro dos anéis, como Pan e Daphnis, que abrem lacunas nos anéis e criam padrões ondulados em suas bordas. Saturno é um sistema completo, um mundo rodeado por dezenas de luas e um sistema de anéis espetacular. É um lugar de beleza tranquila, mas também de mistérios profundos, e é um lembrete de que o universo é cheio de maravilhas, que cada planeta tem suas próprias histórias para contar, suas próprias peculiaridades e seus próprios encantos. Enquanto nos preparamos para continuar nossa jornada para ainda mais longe, para os gigantes de gelo das regiões externas,
vamos levar conosco a imagem de Saturno, seus anéis brilhando suavemente na escuridão, suas luas dançando ao seu redor e em algum lugar nas profundezas de Encélado ou nos lagos de metano de Titã, talvez a possibilidade de algo vivo, algo esperando para ser descoberto. Além de Saturno, o sistema solar muda. A luz do Sol é apenas uma sombra do que é na Terra e o frio é profundo e penetrante. Aqui, nas regiões externas, orbitam os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Esses mundos são diferentes de Júpiter e Saturno de maneiras fundamentais. Eles ainda são grandes, ainda são feitos principalmente de materiais leves, mas sua composição e suas histórias são únicas, e em muitos aspectos eles são os membros menos compreendidos da família planetária, porque os visitamos apenas uma vez, brevemente, com uma única espaçonave que passou em alta velocidade, capturando vislumbres rápidos antes de continuar sua jornada para as estrelas. Vamos começar com Urano, o sétimo planeta a partir do Sol. Urano orbita a uma distância média de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros do Sol, quase 20 vezes a distância entre a Terra e o Sol. A essa distância, o Sol é apenas um ponto brilhante no céu, oferecendo pouco calor e pouca luz. Urano leva 84 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Se você nasceu quando Urano estava em determinada posição, ele só retornaria lá quando você fosse um idoso, se você tivesse sorte o suficiente para viver tanto. Os antigos não conheciam Urano. Ele é invisível a olho nu, ou pelo menos tão fraco que seria confundido com uma estrela distante. Foi descoberto apenas em 1781 por William Herschel, tornando-o o primeiro planeta descoberto com um telescópio, um marco na história da astronomia. Urano tem cerca de 50 mil quilômetros de diâmetro, cerca de 4 vezes o tamanho da Terra. Ele é feito principalmente de água, metano e amônia, não em suas formas familiares, mas comprimidos e aquecidos até se tornarem fluidos densos sob pressão imensa. Por causa dessa composição, Urano é frequentemente chamado de gigante de gelo, embora não haja muito gelo no sentido que pensamos. É mais como um oceano espesso e quente de compostos químicos, envolto em uma atmosfera de hidrogênio e hélio. O metano na atmosfera superior dá a Urano sua cor azul esverdeada característica, porque o metano absorve a luz vermelha e reflete a luz azul. Mas a característica mais estranha de Urano não é sua composição ou sua cor, é sua inclinação. A maioria dos planetas gira mais ou menos na vertical em relação ao plano de suas órbitas. A Terra, por exemplo, está inclinada a cerca de 23 graus, o que nos dá nossas estações. Mas Urano está inclinado em cerca de 98 graus. Ele está essencialmente de lado, rolando ao redor do Sol como uma bola, em vez de girar como um peão. Isso significa que os polos de Urano, não seu equador, recebem mais luz solar ao longo do ano. Durante parte de sua órbita, o Polo Norte está apontando quase diretamente para o Sol e fica em luz do dia constante por décadas, enquanto o Polo Sul está em escuridão. Então, à medida que Urano se move em sua órbita, os papéis se invertem. É uma configuração bizarra e ninguém sabe ao certo como isso aconteceu. A teoria mais comum é que logo após sua formação, Urano foi atingido por um objeto massivo, talvez tão grande quanto a Terra, e esse impacto o derrubou de lado. Mas isso é apenas uma teoria. Pode ter havido outros fatores, talvez interações gravitacionais com outros planetas ou objetos nos primeiros dias caóticos do Sistema Solar. Essa inclinação extrema cria estações estranhas em Urano, mas as estações não são como as nossas. Por causa da distância de Urano ao Sol e sua atmosfera espessa, as temperaturas não variam muito entre o verão e o inverno. Na verdade, Urano é um dos planetas mais frios do Sistema Solar, com temperaturas na atmosfera superior caindo para cerca de menos 224 graus Celsius. É mais frio que Netuno, embora Netuno esteja mais distante do Sol, uma peculiaridade que ainda não é totalmente compreendida. Uma possibilidade é que Urano tenha menos calor interno do que Netuno, talvez porque aquele impacto antigo de alguma forma perturbou seu interior, permitindo que mais calor escapasse. A atmosfera de Urano é relativamente sem características comparada com Júpiter ou Saturno. Quando a Voyager 2 passou por Urano em 1986, as imagens mostraram um mundo azul esverdeado, pálido, com poucas nuvens ou tempestades visíveis. Parecia quase sereno, quase entediante, mas observações posteriores com telescópios
telescópios mais poderosos, especialmente o telescópio espacial Hubble, revelaram que Urano não é tão calmo quanto parece. Há tempestades na atmosfera, embora sejam menores e menos proeminentes do que as de Júpiter, e há faixas fracas de nuvens que circundam o planeta, embora sejam difíceis de ver sem instrumentos sensíveis. Urano também tem anéis, embora não sejam tão espetaculares quanto os de Saturno. Foram descobertos em 1977, quando Urano passou na frente de uma estrela, e os astrônomos notaram que a luz da estrela piscou várias vezes antes e depois do planeta em si bloquear a estrela. Essas piscadas revelaram a presença de anéis finos e escuros ao redor de Urano. Hoje sabemos que existem 13 anéis principais, a maioria muito escura, feita de partículas que absorvem luz em vez de refleti-la. Esses anéis são muito diferentes dos anéis brilhantes e gelados de Saturno. Eles são estreitos, às vezes com apenas alguns quilômetros de largura e separados por grandes lacunas. Por que eles são tão escuros? Uma teoria é que as partículas são revestidas com compostos orgânicos escuros, talvez criados quando a radiação do espaço quebra moléculas de metano e outros gases, mas, novamente, não sabemos ao certo. Urano tem 27 luas conhecidas, todas nomeadas em homenagem a personagens das obras de Shakespeare e Alexander Pope, uma tradição encantadora que diferencia as luas de Urano das de outros planetas. As 5 maiores luas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Cada uma foi fotografada brevemente pela Voyager 2, e o que vimos foi fascinante. Miranda, a menor das 5 grandes luas, é talvez a mais estranha. Sua superfície é um mosaico caótico de terrenos diferentes, com falhas profundas, desfiladeiros íngremes e regiões que parecem ter sido remontadas de forma aleatória. Uma característica chamada de Verona Rupes é uma falésia que pode ter até 20 quilômetros de altura, a maior do sistema solar. Se você caísse dela, levaria cerca de 12 minutos para atingir o fundo na baixa gravidade de Miranda. Por que Miranda é tão estranha? Uma ideia é que a Lua foi despedaçada por um impacto massivo no passado e depois se reagrupou, suas peças se juntando de forma desordenada. Mas essa é apenas especulação. As outras luas de Urano também mostram sinais de atividade geológica passada, com vales de falha, superfícies rachadas e uma mistura de terrenos antigos marcados por crateras e regiões mais jovens e mais suaves. Mas sem uma espaçonave dedicada para estudá-las, muito sobre essas luas permanece misterioso. Há conversas sobre enviar uma nova missão para Urano nas próximas décadas, e esperançosamente, se isso acontecer, aprenderemos muito mais sobre esse planeta estranho e inclinado e sua família de luas obscuras. Urano não recebe tanta atenção quanto Júpiter ou Saturno. Talvez seja porque está tão distante, ou porque parece tão calmo, ou simplesmente porque o visitamos apenas uma vez e brevemente. Mas há algo profundamente intrigante sobre Urano. Sua inclinação estranha, seus anéis escuros, suas luas fragmentadas. Ele nos lembra que nem tudo no universo se conforma às nossas expectativas. Alguns mundos seguem seus próprios caminhos, literalmente, e desafiam nossas tentativas de categorizá-los de forma organizada. Urano é um rebelde silencioso, rolando pelas profundezas do sistema solar, guardando seus segredos, esperando pacientemente pelo dia em que voltaremos para uma visita mais longa. E além de Urano, nas bordas geladas e escuras do reino planetário, orbita Netuno, o 8º e mais distante dos planetas. Netuno está a cerca de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol, 30 vezes a distância da Terra. A essa distância, o Sol é apenas um ponto brilhante e a luz solar é 900 vezes mais fraca do que é aqui na Terra. Netuno leva 165 anos terrestres para completar uma órbita. Desde sua descoberta em 1846, ele completou apenas uma órbita completa. Pense nisso. Netuno só agora está retornando à mesma posição no céu onde foi visto pela primeira vez. É um mundo de paciência, de tempo profundo, de movimento lento através do escuro. Netuno tem cerca de 49 mil quilômetros de diâmetro, ligeiramente menor que Urano, mas mais massivo. Isso significa que é mais denso, compactado por sua própria gravidade. Como Urano, é feito principalmente de água, metano e amônia, em formas densas e pressurizadas, com uma atmosfera de hidrogênio e hélio. E como Urano, a presença de metano dá a Netuno uma cor azul profunda e bela. Mas o azul de Netuno é mais rico, mais vibrante do que o de Urano. Há algo sobre ele que chama a atenção. Um azul que parece quase elétrico contra a escuridão do espaço.
mas ao contrário de Urano, Netuno não é calmo. Longe disso. Quando a Voyager 2 chegou a Netuno em 1989, ela encontrou um mundo de violência atmosférica surpreendente. Havia uma grande tempestade, apelidada de Grande Mancha Escura, semelhante em estrutura à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, embora não tão duradoura. A Grande Mancha Escura desapareceu alguns anos depois, apenas para ser substituída por outras tempestades. Netuno tem os ventos mais rápidos de qualquer planeta do Sistema Solar, com velocidades atingindo mais de 2.000 km por hora. Isso é mais rápido que a velocidade do som na atmosfera da Terra. Por que Netuno, tão distante do Sol, tem uma atmosfera tão ativa? A resposta está em seu interior. Netuno irradia mais de 2,5 vezes mais energia do que recebe do Sol. Seu interior é quente, aquecido talvez por calor residual de sua formação ou por reações químicas profundas dentro do planeta. Esse calor impulsiona a atmosfera, criando tempestades e ventos que desafiam a lógica de sua distância do Sol. Netuno também tem um campo magnético, mas é estranho. Como o de Urano, o campo magnético de Netuno está inclinado em relação ao eixo de rotação do planeta e não está centrado no núcleo. Está deslocado, como se o dínamo que cria o campo estivesse localizado em algum lugar acima do centro do planeta, talvez em uma camada de água condutora eletricamente. Isso cria um campo magnético irregular e complexo, diferente dos campos mais organizados de Júpiter ou da Terra. Netuno tem anéis, mas são ainda mais tênues e difíceis de ver do que os de Urano. Há 5 anéis principais, nomeados em homenagem aos astrônomos que contribuíram para o estudo de Netuno. Alguns dos anéis têm arcos, seções mais brilhantes, onde o material parece estar concentrado, talvez mantido no lugar pela gravidade de pequenas luas próximas. Por que esses arcos existem e por que não se espalham uniformemente ao redor do planeta é outro mistério. Netuno tem 14 luas conhecidas e a maior de longe é Tritão. Tritão é uma lua extraordinária e, em muitos aspectos, é mais interessante que o próprio Netuno. Ela tem cerca de 2.700 quilômetros de diâmetro, tornando-a a 7ª maior lua do Sistema Solar. Mas o que torna Tritão verdadeiramente especial é sua órbita. Ela orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta, o que é chamado de órbita retrógrada. Isso é extremamente incomum. Nenhuma outra grande lua no Sistema Solar faz isso. A explicação mais provável é que Tritão não se formou ao redor de Netuno. Em vez disso, ela é um objeto capturado, talvez um objeto do cinturão de Kuiper, aquela região distante além de Netuno cheia de mundos gelados, que se aproximou demais de Netuno e foi capturada por sua gravidade. A superfície de Tritão é jovem e geologicamente ativa. Há poucas crateras, indicando que a superfície foi renovada relativamente recentemente. Há calotas polares de nitrogênio congelado, planícies lisas que parecem ter sido inundadas por algum tipo de criolava, talvez água misturada com amônia ou metano. E, estranhamente, há geysers. Quando a Voyager 2 passou por Tritão, ela observou plumas escuras subindo da superfície, jatos de nitrogênio gasoso expelidos por aquecimento solar sazonal do gelo de nitrogênio. Essas plumas subiam cerca de 8 quilômetros antes de serem arrastadas por ventos fracos. Tritão é um dos poucos lugares no Sistema Solar onde vimos atividade geológica ativa que não é impulsionada por calor interno ou forças de maré, mas pela luz solar distante agindo sobre gelos voláteis. Tritão também é extremamente frio, com temperaturas de superfície em torno de menos 235 graus Celsius, tornando-o um dos mais frios lugares mais frios do Sistema Solar. E sua órbita retrógrada significa que está lentamente espiralando em direção a Netuno. Em alguns bilhões de anos, Tritão estará tão perto que as forças de maré de Netuno a despedaçarão, criando um espetacular sistema de anéis ao redor do planeta, talvez até mais impressionante do que os anéis de Saturno são hoje. Mas isso está muito, muito longe no futuro. As outras luas de Netuno são pequenas e escuras, a maioria descobertas apenas recentemente com telescópios poderosos ou pela Voyager 2. Uma delas, Nereida, tem uma das órbitas mais excêntricas de qualquer lua no Sistema Solar, levantando questões sobre sua origem e história. Netuno é, de muitas maneiras, o ponto final de nossa jornada para fora. Além dele está o cinturão de Kuiper, uma região de objetos gelados, e além disso, a heliosfera se desvanece e o espaço interestelar começa. Netuno é a última parada antes do verdadeiro desconhecido, e há algo apropriado nisso. Netuno, com seu azul profundo, seus ventos furiosos
gasosos e sua lua capturada orbitando para trás é um lembrete de que o sistema solar está cheio de surpresas até suas bordas mais distantes. Não é ordenado ou previsível. É selvagem e diverso, cada mundo uma variação em um tema, cada um contando sua própria história de formação, evolução e mudança. Agora que viajamos até os confins do sistema solar e conhecemos cada um dos gigantes gasosos, vale a pena fazer uma pausa e refletir sobre algo fundamental. Como esses mundos enormes chegaram a existir? Por que eles são tão diferentes dos pequenos planetas rochosos do sistema solar interno? E o que suas formações nos dizem sobre a história do nosso sistema solar e talvez sobre sistemas planetários ao redor de outras estrelas? Essas questões nos levam de volta ao início, há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando o sistema solar estava apenas começando a se formar, a partir de uma nuvem de gás e poeira flutuando no espaço. Imagine, se puder, uma vasta nuvem molecular. Uma região do espaço interestelar onde o gás, principalmente hidrogênio e hélio, misturado com grãos minúsculos de poeira, está concentrado. Essa nuvem é fria, apenas algumas dezenas de graus acima do zero absoluto, e escura. Não há estrelas lá dentro, não ainda. A nuvem é estável, ou quase. Mas então, algo perturba esse equilíbrio. Talvez seja a onda de choque de uma supernova distante, a morte explosiva de uma estrela massiva que envia uma onda de energia através do espaço, ou talvez seja simplesmente o lento colapso gravitacional de uma região particularmente densa. Seja qual for o gatilho, partes da nuvem começam a contrair. À medida que a nuvem colapsa, ela começa a girar. Isso é inevitável por causa da conservação do momento angular. Qualquer pequeno movimento de rotação na nuvem original é amplificado à medida que ela encolhe, assim como um patinador no gelo gira mais rápido quando puxa os braços para dentro. O colapso não é uniforme. A nuvem se achata em um disco, com a maior parte da massa caindo no centro, onde a gravidade é mais forte. Esse centro fica mais quente e mais denso à medida que o material cai nele. Eventualmente, a temperatura e a pressão no núcleo se tornam tão altas que a fusão nuclear se inicia. O hidrogênio começa a se fundir em hélio, liberando enormes quantidades de energia. Uma estrela nasceu, nosso Sol, mas nem todo o material da nuvem caiu no Sol. Uma fração significativa permaneceu no disco achatado ao redor dele. Esse é o disco protoplanetário, o berçário dos planetas. Dentro desse disco, o material começa a se agrupar. Grãos de poeira colidem e grudam, formando grãos maiores. Esses grumos maiores colidem e se aderem, formando seixos, depois rochas, depois pedregulhos. Eventualmente, esses pequenos corpos, chamados planetesimais, crescem até ter gravidade própria suficiente para atrair material ao seu redor. Os maiores crescem mais rápido, acumulando massa e se tornando embriões planetários. Agora, aqui está onde as coisas ficam interessantes. A temperatura no disco protoplanetário não era uniforme. Perto do Sol, onde a luz solar era intensa, fazia calor. Muito calor para que compostos voláteis como água, metano e amônia existissem como sólidos. Eles vaporizaram, deixando para trás apenas materiais refratários, rochas e metais que poderiam resistir ao calor. É por isso que os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são pequenos e rochosos. Eles se formaram a partir do material limitado que poderia permanecer sólido naquela região quente. Mas mais longe do Sol, além de uma linha imaginária chamada linha do gelo, as temperaturas eram baixas o suficiente para que a água e outros compostos voláteis congelassem. De repente, havia muito mais material sólido disponível. Gelo, não apenas rocha e metal. E porque havia mais material, os planetesimais nesta região externa podiam crescer muito maiores. Eles acumularam não apenas rocha e metal, mas também enormes quantidades de gelo. E uma vez que esses núcleos gelados cresceram até cerca de 10 massas terrestres, algo dramático aconteceu. Sua gravidade se tornou forte o suficiente para começar a capturar gás diretamente do disco protoplanetário. E havia muito gás disponível. O disco era principalmente hidrogênio e hélio, os mesmos materiais que compõem o Sol. Esses núcleos maciços começaram a puxar esse gás para si, construindo atmosferas espessas. Quanto mais gás acumulavam,
mais forte sua gravidade se tornava e mais gás eles podiam capturar. Era um processo descontrolado, uma avalanche gravitacional. Em relativamente pouco tempo, geologicamente falando, talvez apenas alguns milhões de anos, esses núcleos cresceram em planetas gigantes, envolvidos em espessas atmosferas de hidrogênio e hélio. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno nasceram. Mas há uma diferença entre os dois primeiros e os dois últimos. Júpiter e Saturno são chamados de gigantes gasosos porque são dominados por hidrogênio e hélio. Urano e Netuno, por outro lado, são frequentemente chamados de gigantes de gelo porque, embora ainda tenham atmosferas espessas de hidrogênio e hélio, eles têm proporcionalmente muito mais gelo, água, amônia e metano em seus interiores. Eles podem não ter acumulado gás tão eficientemente quanto Júpiter e Saturno, talvez porque se formaram mais tarde ou mais longe, onde o disco era menos denso. Ou talvez o disco de gás tenha se dissipado antes que pudessem capturar tanto gás quanto seus irmãos maiores. A formação dos gigantes gasosos teve um impacto profundo no resto do sistema solar. Sua gravidade maciça perturbou as órbitas de objetos menores, asteroides e cometas, enviando alguns para dentro em direção ao Sol e arremessando outros para fora nas profundezas do espaço. Há evidências de que os próprios planetas gigantes migraram, suas órbitas mudando nos primeiros dias do sistema solar. Júpiter pode ter se movido para dentro em direção ao Sol e depois, interagindo gravitacionalmente com Saturno, migrado de volta para fora. Essa dança gravitacional teria reorganizado o sistema solar, talvez impedindo a formação de um planeta entre Marte e Júpiter, deixando para trás apenas o cinturão de asteroides e talvez enviando uma enxurrada de cometas para o sistema solar interno, bombardeando os planetas rochosos em um evento conhecido como bombardeio pesado tardio. Os gigantes gasosos não são apenas produtos do processo de formação do sistema solar. Eles são agentes ativos que moldaram o sistema solar em que vivemos. Sem Júpiter, a Terra poderia ser muito diferente. Poderia ter sido atingida por muito mais cometas e asteroides, talvez tornando a vida impossível. Ou talvez a própria Terra não existiria. A migração de Júpiter para dentro poderia tê-la perturbado ou até ejetado do sistema. É impossível dizer com certeza, mas está claro que a presença dos gigantes gasosos foi crucial para criar as condições que permitiram que mundos rochosos como o nosso prosperassem. E essa história não é única para o nosso sistema solar. Nos últimos 30 anos, descobrimos milhares de planetas orbitando outras estrelas, os chamados exoplanetas. E muitos desses exoplanetas são gigantes gasosos, embora frequentemente em configurações muito diferentes das nossas. Alguns, chamados Júpiteres quentes, orbitam incrivelmente perto de suas estrelas, muito mais perto do que Mercúrio orbita nosso Sol. Suas temperaturas superficiais excedem 1000 graus Celsius e suas atmosferas são cozinhadas e despidas pela intensa radiação estelar. Como eles chegaram lá? Provavelmente se formaram mais longe e migraram para dentro, suas órbitas decaindo por causa de interações gravitacionais ou arrasto do disco de gás. Outros exoplanetas são ainda mais estranhos, superterras e mini-Netunos, mundos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, comuns em outros sistemas estelares, mas ausentes no nosso. Planetas errantes, gigantes gasosos ejetados de seus sistemas estelares e vagando pela galáxia na escuridão. Sistemas onde múltiplos gigantes gasosos orbitam em ressonância, suas órbitas sincronizadas em proporções matemáticas precisas. A diversidade é impressionante e sugere que a formação planetária é um processo complexo e contingente, onde pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a resultados muito diferentes. Estudar os gigantes gasosos do nosso sistema solar nos ajuda a entender esses mundos distantes. Cada medição que fazemos de Júpiter ou Saturno, cada imagem que capturamos de suas tempestades e luas, cada modelo que construímos de seus interiores, nos dá insights sobre a física e a química da formação planetária. E cada novo exoplaneta que descobrimos nos faz questionar e refinar nossas teorias, empurrando-nos a pensar de maneiras novas sobre como os planetas nascem e evoluem. Então, quando você pensa sobre os gigantes gasosos, não pense neles apenas como objetos estáticos, bolinhas em um diagrama. Pense neles como participantes ativos em uma história cósmica que começou há bilhões de anos e ainda está se desenrolando.
Eles são os sobreviventes de um processo violento e caótico que transformou uma nuvem de gás em um sistema solar ordenado, e são as chaves para entender não apenas nosso próprio quintal cósmico, mas a vasta população de mundos que orbita estrelas em toda a galáxia. À medida que continuamos, vamos nos aprofundar em algumas das características mais peculiares e fascinantes dos gigantes gasosos, suas tempestades eternas, seus campos magnéticos poderosos, suas luas estranhas e maravilhosas. Porque quanto mais olhamos, mais percebemos que esses mundos são muito mais do que apenas bolas grandes de gás. Eles são lugares de extremos, de beleza, de mistério e de possibilidades que ainda estamos apenas começando a explorar. Vamos falar sobre tempestades, não as tempestades que conhecemos aqui na Terra, aquelas que duram algumas horas ou talvez alguns dias, que despejam chuva e depois passam, deixando o céu limpo e fresco. Não, vamos falar sobre tempestades que duram décadas, séculos, talvez milênios. Tempestades maiores que planetas inteiros, com ventos que fazem furacões parecerem brisas suaves. Tempestades que nunca tocam o solo, porque não há solo para tocar. Essas são as tempestades dos gigantes gasosos, e elas são algumas das características mais impressionantes e menos compreendidas desses mundos distantes. Comecemos com a mais famosa de todas, a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Esta tempestade oval gigante tem sido observada continuamente por pelo menos 150 anos, e há observações que sugerem que ela pode ter existido por mais de 350 anos. Imagine isso, uma tempestade que estava rugindo quando Bach estava compondo, quando Napoleão estava conquistando, quando seus bisavós eram crianças, e ela ainda está lá, girando, evoluindo, mas persistindo. A Grande Mancha Vermelha é uma zona de alta pressão, um anticiclone. Os ventos ao redor de suas bordas sopram a velocidades de até 500 km por hora, girando no sentido anti-horário. A tempestade é tão grande que, em seu auge, poderia ter engolido 2 ou 3 terras. Hoje, ela encolheu. Observações nas últimas décadas mostram que está ficando menor, talvez 1/3 do tamanho que tinha há 100 anos. Os cientistas não sabem por que está encolhendo, ou se isso é temporário ou permanente, mas mesmo em seu tamanho reduzido atual, ainda é maior que a Terra, uma mancha oval vermelha proeminente contra as faixas de nuvens brancas e marrons de Júpiter. Mas o que mantém a Grande Mancha Vermelha girando por tanto tempo? Na Terra, tempestades se dissipam porque perdem energia. Elas se movem sobre a Terra, onde o atrito as desacelera, ou se movem sobre águas mais frias, onde param de receber o calor que as alimenta. Mas em Júpiter não há superfície. A tempestade flutua nas camadas superiores da atmosfera e abaixo dela há apenas mais atmosfera, camada após camada de gás estendendo-se para profundezas onde a pressão e o calor são insuportáveis. E Júpiter tem seu próprio calor interno, calor sobrando de sua formação há bilhões de anos, que ainda está se irradiando para fora. Esse calor impulsiona correntes de convecção na atmosfera, movendo energia das profundezas para a superfície, e é provavelmente essa energia que mantém a Grande Mancha Vermelha viva, juntamente com as correntes de jato que a cercam, estabilizando-a e confinando-a. Mas a Grande Mancha Vermelha não está sozinha. Júpiter está repleto de tempestades. Ovais menores, manchas brancas e marrons aparecem e desaparecem. Algumas duram anos. Outras se fundem com tempestades vizinhas, crescendo ou desaparecendo no processo. Há também características chamadas festuns, padrões ondulados nas nuvens que se estendem entre as zonas e cinturões, marcando locais onde os ventos colidem e interagem. Toda a atmosfera é um tumulto de turbulência, uma tapeçaria em constante mudança de redemoinhos e correntes. E não é apenas Júpiter. Saturno também tem suas tempestades, embora geralmente sejam menos dramáticas. Mas de vez em quando, Saturno produz o que é chamado de Grande Mancha Branca, uma enorme tempestade que irrompe e se espalha pela atmosfera. Essas tempestades são periódicas, ocorrendo aproximadamente uma vez a cada 29 anos terrestres, o que corresponde a um ano saturniano. A última grande ocorreu em 2010. Uma tempestade tão grande que eventualmente circundou todo o planeta. Ela começou como um pequeno ponto brilhante e rapidamente cresceu, lançando plumas de material para cima na atmosfera, criando uma banda brilhante e turbulenta que persistiu por meses antes de gradualmente se dissipar.
O que causa essas grandes tempestades em Saturno? A resposta provavelmente está nas profundezas da atmosfera. Acredita-se que a umidade, vapor de água misturado com amônia, se acumula nas camadas inferiores da atmosfera durante anos. Eventualmente, atinge um ponto crítico e uma enorme tempestade convectiva irrompe, trazendo esse material úmido para cima. É como uma panela de pressão liberando vapor. Depois que a tempestade libera a energia acumulada, a atmosfera se acalma novamente e o ciclo começa de novo. Urano e Netuno, os gigantes de gelo, também têm suas tempestades, embora sejam mais difíceis de observar por causa de suas grandes distâncias. Quando a Voyager 2 visitou Netuno em 1989, descobriu a Grande Mancha Escura, uma tempestade semelhante em estrutura à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, mas ao contrário de seu primo em Júpiter, a Grande Mancha Escura de Netuno não durou. Quando o telescópio espacial Hubble observou Netuno alguns anos depois, a mancha havia desaparecido. Mas outras manchas escuras apareceram em outros lugares, sugerindo que Netuno produz regularmente essas tempestades, mesmo que não persistam por séculos, como a de Júpiter. E Netuno tem os ventos mais rápidos do Sistema Solar, superando 2.000 km/h em alguns lugares. Por que um planeta tão distante do Sol, recebendo tão pouca energia solar, tem ventos tão ferozes? A resposta deve estar em seu calor interno. Netuno irradia mais de 2,5 vezes mais energia do que recebe do Sol, e esse calor interno impulsiona na atmosfera com uma ferocidade surpreendente. Essas tempestades nos gigantes gasosos são mais do que apenas curiosidades. Elas são janelas para os processos físicos profundos que operam nesses mundos. Ao estudá-las, os cientistas podem aprender sobre a dinâmica da atmosfera em condições muito diferentes das da Terra. Como a energia se move através de uma atmosfera espessa e profunda. Como o calor interno interage com o aquecimento solar. Como os ventos são gerados e mantidos. E como esses processos podem se aplicar aos exoplanetas que estamos descobrindo, muitos dos quais são gigantes gasosos em ambientes ainda mais extremos. Há também uma beleza nessas tempestades, uma beleza selvagem e indomável. As imagens que temos de Júpiter e Saturno, capturadas por espaçonaves como Voyager, Galileu, Cassini e mais recentemente Juno, mostram um detalhe impressionante. Redemoinhos dentro de redemoinhos, padrões fractais de turbulência, cores que variam de branco a creme a marrom profundo a vermelho tijolo. Cada tempestade é única, cada uma obra de arte criada por forças naturais, operando em escalas que desafiam a compreensão. E saber que essas tempestades estão lá agora, neste exato momento, girando e evoluindo, mesmo quando não estamos olhando, é um lembrete humilde do dinamismo do universo. Imagine por um momento que você pudesse estar flutuando acima da Grande Mancha Vermelha, seguro de alguma forma em uma espaçonave blindada. Você olharia para baixo e veria um abismo de nuvens vermelhas e brancas girando abaixo de você. Os ventos estariam rugindo, embora no vácuo ao redor da sua nave você não os ouviria, mas você os veria, o movimento hipnotizante de bilhões de toneladas de gás circulando em um padrão que persistiu por mais tempo do que qualquer civilização humana. E se você mergulhasse mais fundo, as cores mudariam, as temperaturas subiriam e eventualmente você seria esmagado pela pressão ou perdido nas profundezas nebulosas onde luz e sombra perdem significado. Ou imagine estar em Netuno durante uma das suas tempestades de ventos ultra rápidos. O céu seria azul escuro, quase índigo, as nuvens formando redemoinhos complexos e listras. E você sentiria, se pudesse, a energia bruta da atmosfera, alimentada não pelo Sol distante e fraco, mas pelo calor do próprio planeta, borbulhando as profundezas, impulsionando ventos que fazem tudo na Terra parecer tranquilo em comparação. Essas tempestades também nos ensinam sobre estabilidade e mudança. Na Terra, estamos acostumados a pensar no clima como algo transitório. Uma tempestade vem e vai. O clima muda com as estações, mas nos gigantes gasosos há estruturas, padrões que persistem por muito mais tempo do que qualquer coisa na Terra. E ainda assim, elas também mudam. A Grande Mancha Vermelha está encolhendo, novas tempestades aparecem, os padrões de ventos mudam. É um lembrete de que mesmo as coisas que parecem permanentes estão sujeitas à mudança e que o universo está sempre em fluxo, sempre evoluindo, nunca realmente estático.
À medida que seguimos em frente, vamos explorar outra característica dos gigantes gasosos que é igualmente impressionante e igualmente misteriosa: seus campos magnéticos. Porque esses planetas não são apenas massas de gás girando no escuro. Eles são dínamos poderosos, gerando campos magnéticos que se estendem por milhões de quilômetros, capturando partículas do vento solar e criando ambientes de radiação que são tanto fascinantes quanto mortais. Há algo invisível, mas incrivelmente poderoso, emanando dos gigantes gasosos, algo que não podemos ver com nossos olhos, mas que podemos medir com instrumentos e sentir em seus efeitos. Estou falando dos campos magnéticos, essas bolhas invisíveis de força que envolvem cada um dos gigantes gasosos, criando magnetosferas vastas e complexas. Esses campos magnéticos são janelas para os interiores profundos desses planetas, lugares onde as condições são tão extremas que desafiam a experiência cotidiana. E eles também desempenham papéis cruciais em proteger e moldar as atmosferas e luas desses mundos distantes. Comecemos com Júpiter, porque seu campo magnético é o mais poderoso e o mais impressionante. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Se pudéssemos ver esse campo, ele pareceria uma bolha gigantesca se estendendo por milhões de quilômetros no espaço. Na direção do Sol, a magnetosfera de Júpiter é comprimida pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que flui para fora do Sol. Na direção oposta, longe do Sol, a magnetosfera se estende em uma longa cauda que alcança, além da órbita de Saturno, mais de 600 milhões de quilômetros de distância. De onde vem esse campo magnético tão poderoso? A resposta está nas profundezas de Júpiter, onde a pressão é tão imensa que o hidrogênio assume uma forma estranha e exótica chamada hidrogênio metálico. Neste estado, os elétrons são espremidos para fora dos átomos de hidrogênio e podem se mover livremente como em um metal sólido. Esse hidrogênio metálico é eletricamente condutor e quando Júpiter gira rapidamente em seu eixo, esse material condutor se move, criando correntes elétricas. Essas correntes, por sua vez, geram o campo magnético, um processo conhecido como efeito dínamo. É o mesmo processo que cria o campo magnético da Terra, mas em uma escala muito maior. A magnetosfera de Júpiter não é apenas grande, ela também é incrivelmente complexa. O campo magnético captura partículas carregadas do vento solar e as prende em cinturões de radiação ao redor do planeta. Essas partículas, principalmente elétrons e prótons, ficam presas, saltando para frente e para trás entre os polos magnéticos norte e sul de Júpiter. Os cinturões de radiação de Júpiter são os mais intensos do sistema solar, muito mais fortes do que os cinturões de Van Allen da Terra. De fato, a radiação é tão intensa que representa um perigo significativo para as espaçonaves. Quando as sondas como Galileu e Juno visitaram Júpiter, tiveram que ser especialmente blindadas para sobreviver ao ambiente de radiação perto do planeta. Mas a história não termina aí. Uma das luas de Júpiter, Io, desempenha um papel especial na magnetosfera. Lembra-se de Io, a lua vulcanicamente ativa com sua superfície pintada em amarelos e vermelhos? Io orbita dentro da magnetosfera de Júpiter e seus vulcões constantemente expelem material, principalmente enxofre e dióxido de enxofre, para o espaço. Parte desse material é ionizado, tornando-se eletricamente carregado e é pego pelo campo magnético de Júpiter. Isso cria uma nuvem em forma de rosca de plasma ao redor de Júpiter, chamada touro de plasma de Io. Esse plasma gira junto com o campo magnético de Júpiter e a interação entre o planeta, a Lua e o plasma cria correntes elétricas que fluem entre eles. De fato, há um tubo de fluxo, uma espécie de corrente elétrica no espaço, conectando Io a Júpiter. Esse tubo de fluxo carrega milhões de amperes de corrente, e quando essas partículas carregadas atingem a atmosfera de Júpiter nos polos, elas criam auroras brilhantes. As auroras de Júpiter são muito mais poderosas do que as auroras boreais da Terra. Elas brilham na luz ultravioleta e nos raios X, além da luz visível, e são constantes, não apenas ocasionais como as auroras da Terra. Se você pudesse estar nos polos de Júpiter com olhos capazes de ver ultravioleta, veria cortinas brilhantes de luz dançando no céu constantemente, alimentadas pelo fluxo interminável de partículas da magnetosfera e das luas. Saturno também tem um campo magnético, embora não seja tão forte quanto o de Júpiter. O campo de Saturno é cerca de 600 vezes mais forte que o da Terra, impressionante, mas modesto em comparação com Júpiter. Curiosamente,
o campo magnético de Saturno é quase perfeitamente alinhado com seu eixo de rotação, mais do que qualquer outro planeta. Porque isso acontece não é totalmente compreendido. Na Terra, no campo magnético de Júpiter e na maioria dos outros planetas, há uma inclinação significativa entre o eixo magnético e o eixo de rotação. Mas Saturno é diferente, e essa perfeição é, de certa forma, um mistério. A magnetosfera de Saturno interage com suas luas, assim como a de Júpiter faz com Io. Encélado, a pequena lua com jatos de vapor de água, contribui com material para a magnetosfera de Saturno. Os jatos criam uma nuvem de partículas de água que são ionizadas e presas pelo campo magnético, formando um touro de plasma muito mais tênue do que o de Io, mas ainda detectável. E assim como Júpiter, Saturno tem auroras nos polos, embora geralmente mais fracas. Urano e Netuno são casos especiais quando se trata de campos magnéticos. Ambos têm campos, mas esses campos são estranhos. Em vez de serem alinhados com os eixos de rotação dos planetas, os campos magnéticos de Urano e Netuno são fortemente inclinados. Em Urano, o campo magnético está inclinado cerca de 59 graus em relação ao eixo de rotação. Em Netuno, cerca de 47 graus. E em ambos os casos, os campos não estão centrados no núcleo do planeta. Eles estão deslocados, como se o dínamo que cria o campo estivesse localizado em algum lugar acima do centro, talvez em camadas de água condutora eletricamente misturada com amônia. Essas configurações estranhas criam magnetosferas muito complexas e irregulares. À medida que Urano e Netuno giram, seus campos magnéticos inclinados e deslocados varrem o espaço ao redor deles de maneiras complicadas. Isso cria ambientes magnetosféricos que mudam dramaticamente ao longo de um dia planetário. Se você estivesse em uma lua de Urano ou Netuno, o ambiente de radiação ao seu redor mudaria constantemente à medida que o campo magnético inclinado do planeta girasse. Por que Urano e Netuno têm campos magnéticos tão estranhos? A resposta provavelmente está em seus interiores. Esses planetas não têm grandes regiões de hidrogênio metálico como Júpiter e Saturno. Em vez disso, acredita-se que seus campos magnéticos sejam gerados em camadas de água, amônia e metano sob alta pressão e temperatura, onde esses materiais se tornam iônicos e condutores. Se o dínamo não está centrado, mas distribuído em uma camada mais superficial, isso explicaria por que os campos são tão deslocados e inclinados. Mas muito sobre os interiores de Urano e Netuno permanece especulativo. Nunca enviamos sondas atmosféricas lá, nunca fizemos medições detalhadas de suas estruturas internas. Esses planetas guardam seus segredos de perto. Os campos magnéticos dos gigantes gasosos não são apenas curiosidades científicas, eles têm implicações práticas. Para as espaçonaves que visitam esses planetas, os ambientes de radiação criados pelas magnetosferas são desafios significativos. Eles também afetam as luas. As luas que orbitam dentro das magnetosferas estão constantemente banhadas em radiação, o que pode quebrar moléculas em suas superfícies, criar novos compostos químicos e até afetar a possibilidade de vida. Por exemplo, a superfície de Europa, a lua gelada de Júpiter, é bombardeada por radiação da magnetosfera de Júpiter. Isso cria um ambiente de superfície hostil, mas também pode produzir oxidantes que, se transportados para o oceano subsuperficial, poderiam fornecer energia para formas de vida potenciais lá embaixo. Estudar os campos magnéticos dos gigantes gasosos também nos ajuda a entender exoplanetas. Muitos dos exoplanetas que descobrimos são gigantes gasosos, alguns orbitando muito perto de suas estrelas, onde seriam expostos a intensos ventos estelares e radiação. Os campos magnéticos desses exoplanetas podem desempenhar papéis cruciais em proteger suas atmosferas de serem arrancadas pela radiação estelar. Ao entender como os campos magnéticos funcionam em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, obtemos insights sobre como esses processos podem operar em mundos distantes ao redor de outras estrelas. E há uma beleza nos campos magnéticos, uma elegância invisível. Eles são a manifestação de processos profundos, o movimento de matéria exótica sob condições extremas. Eles conectam os interiores dos planetas ao espaço ao seu redor, criando pontes invisíveis entre o dentro e o fora. E nas auroras que eles criam, há uma manifestação visual dessa conexão. Luz dançando nos polos, contando a história de partículas viajando através de milhões de quilômetros, guiadas por campos magnéticos e finalmente colidindo com a atmosfera, liberando sua energia em um show de luz. Se você pudesse de alguma forma ver o campo magnético de Júpiter, veria algo grandioso e complexo.
linhas de campo magnético arqueando do polo norte ao polo sul, curvando-se e torcendo-se à medida que interagem com o vento solar e as luas. Você veria o touro de plasma de Io brilhando fracamente, uma rosca de material ionizado girando com o planeta, e você veria a cauda da magnetosfera se estendendo atrás de Júpiter, como os cabelos de um cometa, alcançando o escuro. À medida que continuamos nossa exploração dos gigantes gasosos, vamos olhar mais de perto para as luas, porque esses satélites não são apenas acompanhantes passivos. Eles são mundos próprios, alguns dos lugares mais fascinantes do Sistema Solar, e suas interações com os planetas que orbitam são complexas e profundas. As erupções vulcânicas de Io aos oceanos escondidos de Europa e Encélado aos lagos de metano de Titã, as luas dos gigantes gasosos são janelas para a diversidade e a estranheza que o Sistema Solar tem a oferecer. As luas dos gigantes gasosos não são meras notas de rodapé na história desses planetas imensos. Elas são capítulos inteiros, mundos repletos de suas próprias maravilhas, mistérios e possibilidades. Algumas são maiores que planetas, outras são pequenas e irregulares, provavelmente asteroides capturados. Mas entre elas estão alguns dos lugares mais intrigantes do Sistema Solar, lugares onde a água líquida pode existir, onde vulcões expelem enxofre, onde oceanos se escondem sob camadas de gelo e onde lagos de metano líquido salpicam superfícies geladas. Essas luas nos mostram que mundos habitáveis, ou pelo menos interessantes, não precisam orbitar estrelas. Eles podem orbitar planetas, aquecidos não pela luz solar, mas por forças de maré e calor interno. Já mencionamos algumas dessas luas, mas agora vamos nos aprofundar. Comecemos com Io, a lua mais interna e geologicamente ativa do sistema de Júpiter. Io é do tamanho aproximado da nossa lua, mas as semelhanças param por aí. Enquanto a lua da Terra é um mundo frio e morto, coberto por crateras de impactos antigos, Io é um inferno vulcânico. Sua superfície é coberta por centenas de vulcões ativos, constantemente expelindo lava e gases para o espaço. A superfície de Io é pintada em tons de amarelo, laranja, vermelho e branco, cores criadas por depósitos de enxofre e dióxido de enxofre dos vulcões. Praticamente não há crateras de impacto em Io, porque qualquer cratera que se forma é rapidamente enterrada por novas erupções. A superfície é renovada continuamente, mais rápido do que em qualquer outro lugar do Sistema Solar. O que torna Io tão vulcanicamente ativa? A resposta está nas forças de maré. Eu orbito muito perto de Júpiter e também interajo gravitacionalmente com as outras luas galileanas, especialmente Europa e Ganimedes. Essas interações mantêm a órbita de Io ligeiramente elíptica, não perfeitamente circular. Isso significa que, à medida que Io orbita Júpiter, a distância entre eles varia um pouco, e a força gravitacional de Júpiter puxa Io com intensidades ligeiramente diferentes em diferentes pontos da órbita. Isso estica e comprime Io, um processo chamado aquecimento de maré. Imagine dobrar um clipe de papel repetidamente. Ele esquenta, certo? O mesmo acontece com Io, mas em uma escala planetária. Esse aquecimento de maré derrete o interior de Io, alimentando seus vulcões. As erupções em Io são espetaculares. Algumas delas lançam jatos de material a centenas de quilômetros acima da superfície. No vácuo quase total ao redor de Io, não há atmosfera para desacelerar o material ejetado, então ele arca graciosamente de volta à superfície em grandes parábolas. Se você estivesse em Io, veria erupções acontecendo constantemente ao seu redor, plumas de vapor de enxofre subindo, lagos de lava borbulhando e no céu, Júpiter pairando imenso, ocupando uma grande parte do horizonte. Seria um lugar ao mesmo tempo belo e aterrorizante, um lembrete do poder bruto das forças geológicas. Agora vamos nos mover para a Europa, a próxima lua galileana. Europa é um mundo de gelo. Sua superfície é uma crosta de gelo de água, rachada e fraturada, marcada por poucas crateras. Isso sugere que a superfície é jovem, constantemente renovada por processos geológicos. Mas o que realmente torna a Europa emocionante é o que está abaixo do gelo.
Os cientistas acreditam que sob a crosta gelada, talvez 10 a 15 quilômetros de espessura, há um oceano global de água líquida. Esse oceano pode ter 100 quilômetros de profundidade, contendo mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Como pode haver água líquida tão longe do Sol? Novamente, a resposta é o aquecimento de maré. Assim como Europa é esticada e comprimida pelas forças de maré de Júpiter e das outras luas. Mas o aquecimento em Europa é mais suave, não suficiente para derreter rocha, mas suficiente para manter a água líquida. A superfície de Europa é coberta por rachaduras, linhas escuras chamadas lineae, que podem ser lugares onde o gelo se separou e material mais escuro, talvez de baixo, subiu para preencher as lacunas. Algumas regiões da superfície parecem ter sido perturbadas, com blocos de gelo que se moveram e se recongelaram, sugerindo que a crosta de gelo pode flutuar no oceano abaixo, como placas de gelo em um lago. Europa é um dos melhores candidatos no sistema solar para abrigar vida. Se há um oceano líquido, se há calor das forças de maré e se há os elementos químicos certos, então talvez vida possa existir lá embaixo. Não saberíamos como seria essa vida. Seria muito diferente de qualquer coisa na Terra, adaptada ao escuro, ao frio e à pressão das profundezas oceânicas. Mas a possibilidade é emocionante o suficiente para que missões futuras estejam planejadas para explorar a Europa com mais detalhes, talvez até perfurar através do gelo e explorar o oceano diretamente. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, também pode ter um oceano subsuperficial. Ganimedes é maior que Mercúrio e é a única lua conhecida com seu próprio campo magnético. Sua superfície é uma mistura de terreno escuro e antigo, coberto por crateras e faixas mais brilhantes e mais jovens, onde o gelo foi renovado. Os cientistas acreditam que pode haver um oceano enterrado sob várias camadas de gelo e rocha, um oceano sanduíche com água líquida entre camadas de diferentes tipos de gelo. Ganimedes é um mundo complexo e ainda há muito a aprender sobre ele. Calisto, a mais externa das luas galileanas, é um mundo antigo e marcado por crateras. Sua superfície parece não ter mudado muito há bilhões de anos, um registro congelado do bombardeio pesado dos primeiros dias do sistema solar. Mas até Calisto pode ter um oceano subsuperficial enterrado profundamente sob sua crosta gelada. Se for verdade, então todas as 4 grandes luas de Júpiter podem ter oceanos escondidos, um pensamento surpreendente e inspirador. Agora, vamos mudar nossa atenção para Saturno e sua lua mais fascinante, Titã. Titã é maior que Mercúrio e é a única lua no sistema solar com uma atmosfera densa e substancial. A atmosfera de Titã é principalmente nitrogênio, assim como a da Terra, mas é mais espessa. A pressão na superfície é cerca de 50% maior do que ao nível do mar na Terra. Mas há uma grande diferença. A atmosfera de Titã também contém metano e outros hidrocarbonetos, e é extremamente fria, cerca de menos 180 graus Celsius. Nessas temperaturas frias, o metano pode existir como líquido, e Titã tem um ciclo de metano análogo ao ciclo da água da Terra. Metano evapora da superfície, sobe para a atmosfera, forma nuvens e cai de volta como chuva. Essa chuva de metano preenche lagos e mares na superfície, principalmente perto dos polos de Titã. A sonda Cassini mapeou esses lagos com radar, e a sonda Huygens, que pousou em Titã em 2005, enviou imagens da superfície mostrando um terreno esculpido por fluxos líquidos. Titã é, de muitas maneiras, como uma versão congelada da Terra primitiva. Ela tem ciclos de líquidos, erosão, transporte de sedimentos e química orgânica complexa. A atmosfera está cheia de moléculas orgânicas complexas, criadas quando a luz solar quebra metano, formando uma neblina alaranjada espessa que esconde a superfície da vista. Essas moléculas orgânicas eventualmente caem na superfície, criando uma espécie de lama orgânica. Alguns cientistas especulam que Titã pode até ter vida, mas seria vida muito diferente da nossa, baseada em metano líquido em vez de água, usando uma química completamente diferente. É uma ideia especulativa, mas não impossível. E então há Encélado, a pequena lua de Saturno, que tem jatos de vapor de água explodindo de rachaduras perto de seu polo sul. Encélado tem apenas 500 quilômetros de diâmetro, mas sob sua superfície gelada há um oceano de água líquida. As rachaduras, chamadas listras de tigre, são lugares onde o oceano está próximo à superfície e a pressão força a água através do gelo, criando geysers que lançam material no espaço.
Cassini voou através desses jatos e analisou o material, encontrando não apenas água, mas também moléculas orgânicas, sal e até traços de hidrogênio molecular, que poderia ser uma fonte de energia para a vida microbiana. Encélado é agora considerada um dos lugares mais promissores no sistema solar para procurar vida, talvez até mais do que Europa, porque o material do oceano está sendo ejetado no espaço, onde podemos amostrar sem precisar perfurar através de quilômetros de gelo. Missões futuras podem retornar para Encélado, voar através dos jatos novamente e procurar por sinais de vida diretamente. As luas de Urano e Netuno são menos bem conhecidas, porque foram visitadas apenas brevemente pela Voyager 2. Mas o que vimos foi intrigante. Miranda, a lua de Urano com sua superfície estranha e remontada, suas falésias enormes e terrenos caóticos. Tritão, a grande lua de Netuno com sua órbita retrógrada, sua superfície jovem e seus geysers de nitrogênio. Ambos sugerem que há muito mais acontecendo nesses mundos distantes do que poderíamos esperar. As luas dos gigantes gasosos nos ensinam que mundos habitáveis, ou pelo menos interessantes e geologicamente ativos, não precisam estar na zona habitável de uma estrela. Eles podem estar muito mais longe, aquecidos por processos internos, por forças de maré, por calor residual de sua formação. Isso expande enormemente nossa compreensão de onde a vida pode existir, não apenas em nosso sistema solar, mas em toda a galáxia. Há milhões de luas orbitando planetas ao redor de outras estrelas, e algumas delas podem ser como Europa, Encélado ou Titã, mundos com oceanos escondidos, química complexa e talvez até vida. À medida que continuamos, vamos considerar o futuro da exploração dos gigantes gasosos e suas luas, porque embora tenhamos aprendido muito nas últimas décadas, ainda há muito mais para descobrir. E as próximas missões, as próximas décadas de exploração, prometem revelar segredos que ainda nem imaginamos. A exploração dos gigantes gasosos está longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, está apenas começando. As missões que enviamos até agora, Voyager, Galileu, Cassini, Juno e algumas outras, nos deram vislumbres desses mundos distantes. Mas vislumbres são tudo o que são: breves passagens, órbitas limitadas, instrumentos que, por mais avançados que fossem, só podiam capturar uma fração do que há para ver. Mas o futuro promete mais. Novas missões estão sendo planejadas, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas e nosso desejo de entender esses gigantes, suas atmosferas, seus interiores e especialmente suas luas, continua a crescer. Vamos começar com Júpiter. A missão Juno, atualmente orbitando Júpiter, está nos dando as medições mais detalhadas até agora do campo gravitacional, do campo magnético e da estrutura interna do planeta. Juno está em uma órbita polar, o que significa que passa sobre os polos de Júpiter a cada órbita, permitindo-lhe estudar as auroras e as regiões polares com detalhes sem precedentes. As imagens que Juno enviou são deslumbrantes, mostrando os polos de Júpiter como redemoinhos caóticos de tempestades, padrões que nunca vimos antes porque as Voyagers e Galileu olharam principalmente para as regiões equatoriais. Mas Juno é apenas o começo. Há planos para missões futuras, focadas nas luas de Júpiter. A missão Europa Clipper da NASA, programada para ser lançada na próxima década, realizará várias passagens próximas de Europa, estudando sua superfície, seu oceano subsuperficial e procurando por plumas de água que possam estar sendo ejetadas, semelhantes aos jatos de Encélado. Se tais plumas existirem, a Europa Clipper pode voar através delas, amostrar o material e procurar por sinais de química orgânica ou até mesmo de vida. Além disso, a Agência Espacial Europeia está planejando a missão JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que estudará Ganimedes, Calisto e Europa, com foco especial em Ganimedes, onde eventualmente entrará em órbita, tornando-se a primeira espaçonave a orbitar uma lua que não seja a nossa. Saturno também continua a ser um alvo de interesse. Embora a missão Cassini tenha terminado em 2017, mergulhando espetacularmente na atmosfera de Saturno, as descobertas que fez, especialmente sobre Encélado e Titã, deixaram os cientistas ansiosos por mais. Há propostas para missões de retorno a Titã, incluindo a missão Dragonfly da NASA, um helicóptero voador que exploraria a superfície de Titã, visitando diferentes locais e estudando a química orgânica complexa e os processos geológicos. Dragonfly seria uma missão revolucionária, a primeira a usar um veículo voador para explorar a superfície de outro mundo além da Terra.
e há ideias para retornar a Encélado, talvez com uma missão que pousaria na superfície perto das listras de Tigre, ou que coletaria amostras dos jatos e as traria de volta à Terra para análise detalhada. Imagine ter uma amostra do oceano de Encélado aqui na Terra, em laboratórios onde poderíamos estudá-la com todos os instrumentos disponíveis, procurando por sinais definitivos de vida. Seria um momento transformador na história da ciência. Urano e Netuno, os gigantes de gelo negligenciados, também estão finalmente recebendo atenção. Comunidades científicas têm defendido por anos missões dedicadas a esses planetas. Um estudo recente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos listou uma missão a Urano como uma alta prioridade para a próxima década. Tal missão poderia orbitar Urano, estudar sua atmosfera, seu campo magnético estranho, seus anéis escuros e suas luas intrigantes. Uma missão a Netuno seria igualmente valiosa, explorando seus ventos ultra-rápidos, sua atmosfera azul vibrante, e Tritão com seus geysers e sua órbita retrógrada. Essas missões levam tempo para planejar, construir e lançar. Uma missão a Urano ou Netuno provavelmente não chegaria até a década de 2040 ou mesmo 2050, mas a ciência que resultaria seria inestimável. Compreender os gigantes de gelo é crucial não apenas para entender nosso próprio sistema solar, mas também os exoplanetas, porque muitos dos mundos que estamos descobrindo ao redor de outras estrelas parecem ser semelhantes em tamanho e composição a Urano e Netuno. Além das missões a planetas específicos, também há o desenvolvimento de novas tecnologias que tornarão a futura exploração mais capaz. Sondas atmosféricas que podem mergulhar profundamente nas atmosferas dos gigantes gasosos, sobrevivendo à pressão e ao calor por tempo suficiente para fazer medições diretas. Rovers ou drones que podem explorar as superfícies das luas geladas, até mesmo submarinos que um dia poderiam ser enviados para explorar os oceanos subsuperficiais de Europa ou Encélado, navegando sob o gelo e procurando por vida nas profundezas escuras. E não são apenas as agências espaciais governamentais que estão interessadas, empresas privadas também estão começando a olhar para o sistema solar exterior. Embora o foco imediato de empresas como SpaceX e Blue Origin seja a Lua e Marte, não é difícil imaginar um futuro onde a exploração privada se estenda para as luas dos gigantes gasosos, talvez até minerando água de suas superfícies geladas para usar como combustível de foguete. Há também a questão da proteção planetária. À medida que enviamos mais missões para mundos que podem ter oceanos líquidos e talvez vida, precisamos ter cuidado para não contaminar esses ambientes com micróbios da Terra. Isso é levado muito a sério. Espaçonaves destinadas à Europa, Encélado e outros mundos potencialmente habitáveis são cuidadosamente esterilizadas, e seus destinos finais são planejados para evitar impactos acidentais que possam introduzir contaminação. É um equilíbrio delicado entre exploração e preservação, entre nosso desejo de descobrir e nossa responsabilidade de proteger. Olhando ainda mais longe para o futuro, podemos imaginar missões humanas para os gigantes gasosos? É improvável, pelo menos no futuro previsível. As distâncias são enormes, as viagens levariam anos, e os ambientes de radiação ao redor de Júpiter e Saturno são mortais para humanos sem blindagem maciça. Mas missões humanas para as luas, isso é mais plausível. Europa, Ganimedes, Titã e Encélado poderiam, em teoria, ser destinos para missões humanas no final deste século ou no próximo. Seria incrivelmente desafiador, mas não impossível. O que descobriríamos, o que aprenderíamos, valeria o esforço. Imagine estar em Titã, caminhando em um traje espacial protetor, olhando para os lagos de metano sob um céu alaranjado e nevoado. Ou estar em Europa, perfurando através do gelo para alcançar o oceano abaixo, baixando uma câmera e vendo pela primeira vez o que existe nasquelas profundezas escuras. Ou ficar em Io, com Júpiter dominando o céu, e assistir vulcões entrarem em erupção ao seu redor, um espetáculo de fogo e enxofre em um mundo alienígena. São sonhos talvez, mas sonhos baseados em possibilidades reais. E a história da exploração espacial tem sido, em grande parte, a história de transformar sonhos em realidade. Há também o aspecto filosófico da exploração dos gigantes gasosos. Cada missão, cada descoberta, nos lembra de nosso lugar no universo. Somos uma pequena espécie em um pequeno planeta, orbitando uma estrela média em um canto não notável de uma galáxia comum.
E ainda assim, temos a capacidade de alcançar através do vazio, de enviar nossas máquinas para mundos distantes, de fazer perguntas sobre nossos vizinhos planetários e de começar a encontrar respostas. Isso é algo profundamente humano, essa curiosidade, esse desejo de explorar e entender. E os gigantes gasosos, com todos os seus mistérios, nos convidam a continuar essa jornada. À medida que nos aproximamos do final de nossa exploração dos gigantes gasosos, vamos fazer uma pausa e refletir sobre o que aprendemos. Visitamos Júpiter com suas tempestades eternas e campo magnético poderoso. Admiramos Saturno com seus anéis espetaculares e luas diversas. Nos maravilhamos com Urano rolando de lado e Netuno com seus ventos ferozes. E exploramos suas luas, mundos de gelo e fogo, de oceanos escondidos e lagos de metano, de possibilidades que vão além de nossa imaginação. Esses gigantes gasosos não são apenas objetos em um livro didático. Eles são lugares reais, mundos complexos e dinâmicos, cada um com sua própria história. E eles fazem parte da nossa história também. Eles influenciaram a formação do sistema solar, protegeram a Terra de impactos e agora nos convidam a explorar, a aprender e talvez um dia a visitar. Enquanto você se acomoda para dormir esta noite, pense neles lá fora, girando silenciosamente nas profundezas do espaço, suas atmosferas rugindo, suas luas orbitando e suas histórias se desenrolando. Eles estão lá, esperando. E nós, curiosos e determinados, continuaremos a alcançá-los. E assim chegamos ao final desta jornada silenciosa através dos reinos distantes dos gigantes gasosos. Viajamos mais longe do que a maioria das pessoas jamais viajará fisicamente, atravessando bilhões de quilômetros em pensamento, flutuando através de tempestades maiores que planetas, mergulhando em campos magnéticos que se estendem através do vazio e pousando, pelo menos em nossa imaginação, em luas que guardam oceanos sob camadas de gelo e lagos de metano sob céus enevoados. Foi uma jornada não apenas através do espaço, mas através do tempo, de volta aos primeiros dias do sistema solar, quando os planetas estavam se formando, e para frente, para um futuro onde talvez caminhemos nessas luas distantes nós mesmos. O que a escola nunca te ensinou sobre os gigantes gasosos não são apenas fatos e números, embora certamente haja muitos desses. É a sensação de admiração que vem ao perceber que esses mundos realmente existem, que eles não são apenas pontos de luz no céu, mas lugares com clima, geologia e talvez até vida. É a compreensão de que o universo é muito mais estranho, muito mais diverso e muito mais belo do que qualquer livro didático poderia capturar. É a humildade que sentimos ao reconhecer que somos apenas uma pequena parte de um sistema solar vasto e que esse sistema solar é apenas um entre bilhões na galáxia. Os gigantes gasosos nos ensinam sobre escala. Eles nos mostram que nosso pequeno mundo rochoso, por mais precioso que seja para nós, é apenas uma pequena peça em um quadro muito maior. Eles nos ensinam sobre diversidade. Cada gigante é diferente, cada um com suas próprias peculiaridades, suas próprias histórias, suas próprias lições a oferecer. E eles nos ensinam sobre possibilidades. A possibilidade de oceanos escondidos sob gelo, de vida em formas que nunca imaginamos, de ambientes tão alienígenas que desafiam nossa compreensão e ainda assim, de alguma forma, fazem parte da mesma família cósmica que nós. E talvez, acima de tudo, os gigantes gasosos nos ensinam sobre nossa própria curiosidade. Eles estão lá há bilhões de anos, girando silenciosamente nas regiões externas do sistema solar, invisíveis até que desenvolvêssemos telescópios, inacessíveis até que construíssemos espaçonaves. E ainda assim, não podíamos deixá-los em paz. Tínhamos que saber, tínhamos que explorar. E por causa dessa curiosidade, por causa desse impulso irreprimível de alcançar o desconhecido, aprendemos coisas maravilhosas. Descobrimos luas com oceanos, tempestades que duram séculos, campos magnéticos que desafiam explicação e um sistema solar muito mais complexo e interessante do que jamais imaginamos. Há algo profundamente tranquilizador nisso. Em um mundo que pode parecer caótico e incerto, os gigantes gasosos estão lá, constantes e previsíveis em suas órbitas, suas presenças uma lembrança de que há ordem no cosmos, padrões que podemos entender, leis da física que se aplicam em todos os lugares, não importa quão distante, e ainda assim, dentro dessa ordem, há espaço para mistério, para o desconhecido, para perguntas que ainda não respondemos e lugares que ainda não visitamos. Enquanto você descansa esta noite,
noite, enquanto seus pensamentos desaceleram e o sono começa a te alcançar, deixe sua mente vagar para esses mundos distantes. Imagine Júpiter com sua grande mancha vermelha girando, uma tempestade que já estava lá quando seus bisavós nasceram e que ainda estará lá muito depois que partirmos. Imagine Saturno com seus anéis brilhando suavemente na luz fraca do Sol, uma visão de beleza serena flutuando nas profundezas geladas do espaço. Imagine Urano rolando de lado, seus polos apontando alternadamente para o Sol e para as estrelas, um planeta que desafia nossas expectativas. E imagine Netuno, o mais distante, com seus ventos ferozes e seu azul profundo, um lembrete de que mesmo nas bordas do sistema solar, há energia, movimento, vida em alguma forma. E pense nas luas, Eu com seus vulcões pintando a superfície em amarelos e vermelhos, Europa com seu oceano escondido, talvez lar de algo vivo, algo que nunca viu o Sol, mas que existe apesar disso. Titã com seus lagos de metano e sua névoa alaranjada, um mundo que parece saído de um sonho, mas que é absolutamente real. E Encélado, pequena e ativa, seus geysers lançando água no espaço, convidando-nos a retornar, a olhar mais de perto, a descobrir o que se esconde abaixo. Esses lugares existem. Agora mesmo, enquanto você lê ou ouve estas palavras, eles estão lá. Júpiter está girando, Saturno está orbitando, Urano está rolando, Netuno está soprando seus ventos, e as luas estão dançando suas danças orbitais, presas pela gravidade, moldadas por forças que são tão antigas quanto o sistema solar. Eles não precisam da nossa atenção para serem reais, mas quando lhes damos atenção, quando paramos e pensamos sobre eles, algo mágico acontece. Nós nos conectamos, nós nos tornamos parte da história, e a história se torna parte de nós. A escola pode ter ensinado que Júpiter é grande, que Saturno tem anéis, que Urano está de lado e que Netuno é azul, e essas coisas são verdadeiras, mas o que a escola nunca realmente capturou, o que nenhum livro didático poderia transmitir totalmente, é a maravilha, a sensação de olhar para cima, de saber que esses mundos estão lá e de sentir aquela pequena fagulha de admiração e curiosidade. Essa é a verdadeira lição, não os fatos, embora os fatos sejam importantes, mas a sensação, o lembrete de que vivemos em um universo cheio de maravilhas e que apenas começamos a explorá-lo. Então, enquanto o sono te alcança, leve consigo essa sensação. Deixe-a te embalar, gentil e reconfortante. Você é parte de algo maior, algo vasto e antigo e belo. Você é feito de poeira de estrelas, átomos forjados no coração de sóis há muito mortos. E esses átomos viajaram através do espaço e do tempo para se tornarem você. E agora, consciente e curioso, você olha de volta para o cosmos e se pergunta. E nessa pergunta, nessa busca por compreensão, você continua uma tradição que é tão antiga quanto a humanidade. Sempre olhamos para o céu. Sempre nos perguntamos o que está lá fora, e agora, finalmente, estamos começando a descobrir. Os gigantes gasosos são parte dessa descoberta. Eles são capítulos na história do sistema solar, e nós somos os leitores, virando as páginas, aprendendo à medida que avançamos. Há muito mais para aprender. Missões futuras revelarão novos segredos. Talvez encontremos vida em Europa ou em Encélado. Talvez descobrimos algo completamente inesperado, algo que muda nossa compreensão de tudo, ou talvez os mistérios se aprofundem e as perguntas se multipliquem. De qualquer forma, a jornada continua, e você, apenas por estar aqui, por ouvir, por se importar, é parte dela. Então durma bem. Deixe os gigantes gasosos girarem em seus sonhos. Deixe suas tempestades rolar e seus campos magnéticos brilhar. Deixe suas luas orbitar silenciosas e pacientes. E saiba que, não importa onde você esteja, não importa o que aconteça, esses mundos estarão lá, guardando seus segredos, esperando pelo dia em que retornarmos, esperando por nós. E talvez, apenas talvez, em algum lugar nas profundezas de um oceano alienígena, ou flutuando nas correntes de uma atmosfera distante, algo mais também esteja esperando, algo que ainda não conhecemos. Algo que, quando finalmente o encontrarmos, nos fará perceber que nunca estivemos realmente sozinhos. Que o universo, vasto e misterioso como é, está vivo de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. Descanse agora, viajante. Você viajou longe esta noite, através de distâncias que desafiam a imaginação. E embora seu corpo permaneça aqui, seguro e quente, sua mente tocou lugares que poucos já consideraram. Isso é um presente, o dom da curiosidade, da imaginação, da capacidade de alcançar através do vazio e tocar o infinito, mesmo que apenas em pensamento. Os gigantes
gasosos estarão lá quando você acordar, e ainda haverá mistérios para explorar, maravilhas para descobrir, mas por agora, deixe-os ir, deixe-os girar em silêncio nas profundezas do espaço, fazendo o que sempre fizeram, o que sempre farão. E você, pequeno e precioso, descanse, porque amanhã há mais para ver, mais para aprender, mais para maravilhar-se. Mas esta noite é suficiente simplesmente saber que eles estão lá. Boa noite. E obrigado por viajar comigo até os confins do nosso sistema solar, para os reinos dos gigantes gasosos, onde o estranho se torna normal e o impossível se torna real. Que seus sonhos sejam cheios de tempestades e anéis, de luas e oceanos, de possibilidades tão vastas quanto o próprio espaço. E que você acorde amanhã com a mesma curiosidade, a mesma admiração que trouxe você aqui esta noite. Porque enquanto houver perguntas a fazer e mundos a explorar, a jornada nunca realmente termina. Ela apenas pausa, esperando pelo próximo passo, pela próxima descoberta, pelo próximo momento de maravilha tranquila sob as estrelas. Durma bem, explorador. Os gigantes estão observando.